A história continua com Jin-Ho dormindo e atrasado apenas para ser acordado por um telefonema de Gina, e ouvindo sua voz groggy Gina imediatamente sabe que ele ainda está na cama e pergunta se ele ao menos percebe que horas são, daí olhando para o relógio Jin-Ho percebe que já são 2 da tarde então Jin-Ho rapidamente se lembra que hoje é sua reunião com a professora. Por isso mais tarde Jin-Ho chega na reunião parecendo surpreendentemente bem vestido, e Gina fica surpresa com o quão elegante ele parece levando Jin-Ho a se perguntar se algo está errado mas Gina o tranquiliza que não é nada demais pois ela apenas ficou surpresa, ele então explica que ele tinha que se vestir apropriadamente já que aparecer com roupas esportivas não seria adequado. E Gina se diverte sobre o quanto as pessoas podem mudar e enquanto eles andam pelos corredores da escola, Jin-Ho atrai a atenção das garotas ao redor deixando elas sussurrando em curiosidade, e Gina percebendo isso provoca sobre ele não ter uma namorada ainda se oferecendo para apresentá-lo a alguém mas ele descarta a ideia com raiva. Mais tarde Jin-Ho se encontra com a professora de Gina que está cheia de elogios para ela, pois a professora descreve Gina como uma aluna exemplar e modelo a seguir falando de seu forte desempenho nos exames simulados, e confiante de que Gina pode entrar na faculdade de medicina ela aconselha Jin-Ho a não pressioná-la muito e Jin-Ho concorda. Mas antes que a reunião termine a professora perguntou a Jin-Ho o que ele faria se Gina despertasse e quisesse se tornar uma caçadora, e a resposta de Jin-Ho é imediata e firme pois ele não permitiria isso e a professora esperava tal resposta por isso menciona que ela tem um favor a pedir para ele, daí a história então transita para Jin-Ho se encontrando com Song que fica surpresa ao vê-lo. Então Jin-Ho revela que ele é irmão de Gina e Song rapidamente junta as peças que a professora deve tê-lo enviado para convencê-la a parar de ser uma caçadora, mas Song se recusa dizendo que ela não vai sair ou voltar para a escola. Daí Jin-Ho menciona que como uma caçadora de rank E ela não terá muitas oportunidades de ganhar dinheiro e embora ela possa ter ganhado um bom dinheiro como parte de sua equipe de antes isso foi uma exceção. Com isso Song frustrada diz a ele para ir embora se tudo o que ele planeja fazer é dar sermão, e ela até joga sua classificação de volta para ele lembrando ele de que ele também é um rank E, mas então Jin-Ho calmamente afirma que ele não está aqui para dar um sermão ou convencê-la a desistir e em vez disso ele pede que ela siga ele. E em outro lugar Jin cumprimenta Dong em sua chegada ao Japão surpreendendo Dong com uma recepção pessoal, daí Dong sarcasticamente observa que o gerente da associação dos caçadores ele mesmo veio para recebê-lo, mas Jin não perde tempo e pergunta diretamente quanto tempo Dong planeja ficar só que Dong o tranquiliza para não se preocupar pois ele não ficará por muito tempo. Mas no entanto Jin fica cético observando que Dong retornou ao mesmo país que ele traiu ostensivamente apenas para conhecer 2 indivíduos específicos, daí Dong sorri confiante de que Jin sabe a verdade pois sua visita é apenas para vê-los, e ele assustadoramente sugere que a equipe de vigilância deve fechar os olhos para o que quer que aconteça com aqueles 2 em uma masmorra revelando sua intenção de eliminar Jin-Ho primeiro e depois Leo. E ele confiantemente observa que as habilidades de Jin não serão suficientes para detê-lo e Jin simplesmente responde que ele está apenas cumprindo seu dever. Em outro lugar vemos alguns monstros sendo descarregados do helicóptero que o mestre da guilda Choi e os outros pegaram na última ilha que foram, e então Choi informa o presidente da associação dos caçadores sobre a situação. Ele explica que os monstros estavam tentando cruzar o mar para chegar ao continente mas não conseguiram sustentar o voo e caíram na água, e Choi então avisa que se não forem controlados essas criaturas podem um dia conseguir cruzar o mar mas Gunyi promete fazer o que for preciso para evitar que isso aconteça, e daí a cena corta para Jin-Ho que se encontra com Sang-mi. E Sang-mi surpreso com a ligação inesperada comenta sobre o quão raro é ouvir Jin-Ho e percebe que Song está com ele, então Jin-Ho se desculpa pelo pedido repentino mas Sang-mi garante que está tudo bem embora ele esteja curioso sobre o interesse de Jin-Ho em observar seu treinamento, daí Sang-mi aponta para um portal próximo explicando que é um portal de rank C que apareceu recentemente. Mas enquanto eles conversam um homem impaciente interrompe resmungando que eles deveriam começar o ataque já que isso não é um piquenique, daí Jin-Ho olha para ele curiosamente e Sang-mi o apresenta como Kim-Shu um caçador de rank A com a classe de um tanque, e dizendo mais ele acrescenta que Kim-Shu é o líder da equipe de ataque. E está claro que Kim-Shu está muito irritado por ter caçadores de rank E acompanhando seu ataque, então o descontentamento de Kim-Shu fica óbvio mas Sang-mi tenta amenizar as coisas explicando a composição da equipe para Jin-Ho, pois o ataque consiste em um caçador de rank A, 5 de rank B e 2 de rank E totalizando 10 pessoas incluindo Jin-Ho e Song.
Mas Jin-Ho não está entusiasmado com o grande grupo, pois seu objetivo principal era mostrar a Song as duras realidades dos ataques de masmorras, mas com tantos participantes isso pode acabar com sua experiência. Daí o assistente de Sangmi aconselha Jin-Ho a ficar de fora e deixar os recém-chegados ganharem experiência prática e Jin-Ho concorda. Então a equipe entra no portal, mas Jin-Ho imediatamente sente algo estranho e percebe que o portal atrás dele está se comportando de forma estranha, pois começa a brilhar em vermelho. Ele então percebe o que está acontecendo e tenta escapar, conseguindo espremer a cabeça para fora para avisar Sangmi para entrar em contato com a equipe de ataque principal. Mas daí o portal puxa ele de volta para dentro novamente. Daí Sangmi rapidamente contata Baek informando ele sobre o portal vermelho e Baek imediatamente sai para ajudar, e lá dentro Jin-Ho e a equipe se encontram em um campo de neve sem fim, e eles ficam assustados ao descobrir que o portal desapareceu completamente, por isso o pânico se instala enquanto eles se perguntam como escaparão. Então Kim-Shu dá um passo à frente e explica que eles estão presos dentro de um portal vermelho. Daí Song, muito confusa, pergunta o que isso significa. Então Jin-Ho explica calmamente que é ao contrário do portal normal, o portal vermelho é uma masmorra onde todo contato com o mundo exterior é perdido ao entrar, e para escapar eles devem derrotar o chefe ou esperar a masmorra entrar em colapso. E ele acrescenta que o mundo exterior não pode interferir e que a masmorra estará cheia de feras mágicas perigosas. De repente flechas chovem sobre o grupo e um caçador é morto instantaneamente, mas Jin-Ho rapidamente pega a segunda flecha que foi atirada em Song e protege ela do perigo nos seus braços. Mas uma garota fica assustada com seus reflexos e a equipe percebe que eles estão cercados por elfos de gelo, e então Jin-Ho percebe que a distância deles mascarou sua presença e ele vê que eles miraram nos membros mais fracos do grupo, e ele reconhece que se isso tivesse acontecido há 2 meses atrás ele não teria sobrevivido. Mas daí os elfos recuam deixando Song confusa, por isso Jin-Ho explica que elfos de gelo são predadores implacáveis, conhecidos como assassinos de gelo entre os caçadores e temidos por sua eficiência brutal. Depois Kim-Shu assume o comando anunciando que nenhuma ajuda virá até esse lugar e insiste que eles sigam seus comandos se quiserem sobreviver. Ele então afirma que não consegue controlar o grupo inteiro, por isso ele propõe dividir em 2 equipes, argumentando que isso vai melhorar as chances deles, pois ele avisa que ficar em um só lugar corre o risco de congelar até a morte, e ele insiste que pode proteger aqueles que irão com ele. Então a maioria do grupo concorda em ir com Kim-Shu. Mas ele rapidamente maltrata os membros mais fracos, se recusando a levá-los junto, pois ele explica que a presença deles iria atrasar a equipe. Daí ele afirma que um dia nessa masmorra equivale a 1 hora fora e que pode levar meses para derrotar o chefe ou esperar a masmorra se quebrar. E com um tom frio e metido ele os rotula como peso morto, por isso ele vai deixá-los, mas ele promete voltar para eles assim que o chefe for derrotado. Porém uma garota no grupo decide ficar com Jin-Ho e Kim-Shu acha que isso é uma decisão estúpida, mas ela tem certeza que Kim-Shu não percebeu a flecha antes e sussurra baixinho para Jin-Ho que ela percebeu seus reflexos anteriores, convencida de que ele é muito mais forte do que parece, e ela acha que ele é até mesmo um rank A ou até mais alto, mas Jin-Ho não confirma ou nega nada. Kim-Shu então declara que ele pegará a estrada principal, presumindo que seja a melhor rota. Então Jin-Ho se oferece para liderar sua equipe pela floresta. Daí depois de algum tempo o grupo de Kim-Shu percebe marcas de garras nas árvores. Por isso ele confiantemente declara que eles entraram em território de ursos polares e presunçosamente imagina que a equipe de Rank E provavelmente será morta. Mas logo depois eles sentem ursos polares por perto e o grupo rapidamente se vê cercado, e uma das criaturas enormes ataca, mas Kim-Shu bloqueia o ataque com seu escudo e corta o urso ao meio com seu machado, e sem hesitação ele se move para enfrentar os outros 2 ursos mantendo sua confiança. Enquanto isso o grupo de Jin-Ho é parado pela garota que aponta marcas de garras semelhantes, e ela os avisa que eles estão em território de urso polar e sugere que eles voltem para evitar um encontro, mas Jin-Ho discorda, sugerindo em vez disso que eles entrem mais fundo, pois ele explica que já que esse é território de urso polar eles só precisarão se preocupar com os ursos que são mais fracos do que os elfos que esperam do lado de fora. Daí a garota pensa sobre isso e percebe que Jin-Ho está certo, já que nenhuma outra fera mágica entraria nessa área por causa do domínio dos ursos, e conforme eles avançam o ar fica mais frio, então Jin-Ho tira casacos de seu inventário usando magia do subespaço, distribuindo eles para todos, e o grupo fica surpreso com sua habilidade, mas vestem os casacos quentes com gratidão. Mas Song, ainda confusa, pergunta a Jin-Ho quem ele realmente é. E Jin-Ho evita a pergunta, lembrando ela que ele trouxe ela aqui, então é sua responsabilidade protegê-la, mas ele pede que ela e os outros não façam mais perguntas. Mas nesse momento um enorme urso polar emerge das sombras, então Jin-Ho dá um passo à frente e muda seu título para assassino de lobos enquanto ele se prepara para a luta.
Enquanto isso, do lado de fora, Baek observa o brilho vermelho ameaçador e conclui que esse portal é uma má notícia e ele duvida que alguém além de caçadores de alto escalão possa sobreviver. Por isso ele coloca suas esperanças em Qin Shu, acreditando que seu rank pode dar uma chance ao time de ataque. Mas Sangmi o informa que além da equipe de ataque oficial, outros 2 entraram no portal, incluindo Jin-Ho. Então Baek curiosamente pergunta a classificação de Jin-Ho e Sangmi responde que Jin-Ho é oficialmente de rank E, embora ele suspeite que ele pode ter despertado de novo, embora Jin-Ho nunca tenha confirmado isso. E Baek não está otimista sobre as chances de Jin-Ho, mas daí Dong chega com Jin e ele está visivelmente descontente ao ver Dong questionando por que ele está aqui sendo que ele deveria estar na América. Mas Dong ignora a pergunta e em vez disso desafia Baek perguntando por que um caçador de rank E foi autorizado a entrar no portal sendo que ele nem faz parte da guilda deles. Daí Dong deixa claro que ele está se referindo a Jin-Ho, deixando Baek se perguntando como Dong conhece ele. Mas Dong zomba do portal vermelho lamentando que Jin-Ho provavelmente morrerá lá dentro antes que ele tenha a chance de conhecê-lo. E Jin, observando a frustração de Dong, afirma que Jin-Ho tem sorte de estar dentro do portal, poupando ele de um confronto com Dong, mas no entanto Jin duvida das chances de Jin-Ho de sair vivo de lá. E dentro do portal Jin-Ho acabou com o último dos ursos de gelo subindo para outro nível. Daí sua equipe e a garota ficam assustados se perguntando quem ele é, mas ele permanece de boca fechada. Mais tarde o grupo se reúne para comer carne de urso assada e eles ficam surpresos que Jin-Ho conseguiu derrubar tantos ursos sozinho, mas a garota avisa que eles não podem se dar ao luxo de relaxar ainda, pois o líder dos monstros deve estar por perto. Só que Song, por outro lado, fica perplexa com o comportamento de Jin-Ho, questionando por que Jin-Ho saiu para se exercitar depois do jantar. Embora ele tenha acabado de lutar uma batalha tão intensa, então ela comenta o quão estranho ele é e os outros concordam. E em outro lugar vemos Jin-Ho parado do lado de fora do covil dos ursos de gelo, pronto para testar seu exército das sombras. Daí ele convoca eles, observando enquanto eles avançam. E as sombras facilmente cortam os ursos, mas algumas das criaturas revidam ferozmente, conseguindo despedaçar partes de seu exército. Mas no entanto as sombras se regeneram rapidamente usando a mana de Jin-Ho e retornam à luta, e então vemos que os magos em seu exército fornecem um excelente suporte e Jin-Ho fica impressionado, pensando que eles têm um desempenho melhor do que o esperado, mas ele observa que mantê-los usa muito mana. Mas de repente o chefe supremo dos ursos de gelo aparece com um único ataque devastador. Ele destrói todo o exército das sombras de Jin-Ho, drenando uma quantidade significativa de sua mana no processo e deixando ele incapaz de regenerar seus soldados. Jin-Ho invoca Igris, daí o cavaleiro das sombras avança com confiança, então o urso ataca ele. Mas Igris se esquiva com facilidade, desferindo um golpe preciso e em instantes o urso é levado para sua morte. Então ele tenta um ataque desesperado final, mas Igris o finaliza com uma decapitação rápida, e Jin-Ho observa impressionado com o poder de Igris e refletindo sobre seu duelo anterior ele admite que teria perdido se Igris tivesse usado sua espada. E mesmo agora em seu nível atual Jin-Ho acredita que Igris ainda pode ser mais forte e por isso ele elogia Igris por lidar com a luta tão bem. Enquanto isso o grupo de Qin Shu enfrenta os elfos e vemos que todos os seus companheiros de equipe foram mortos, deixando ele sozinho lutando para processar o que diabos aconteceu aqui. E ele reflete amargamente sobre o quão perto ele estava de se tornar um membro de elite da guilda do Tigre Branco apenas para acabar nessa terrível situação, e a visão dos elfos e dos sobreviventes restantes o aterroriza. Daí ele percebe que não tem chance de vencer aqui, então ele corre o mais rápido que pode para escapar. Mas então vemos Jin-Ho de pé vitorioso sobre os ursos mortos, mostrando seu imenso poder como um necromante. Daí com um simples comando ele manda as sombras dos ursos se levantarem de seus cadáveres, perfeitamente se juntando ao crescente exército das sombras de Jin-Ho. E fora do portal Sangmi explica que todos os caçadores já estão dentro do portal por 3 horas, o que se traduz em cerca de 3 dias no tempo distorcido do portal. E portais vermelhos são notoriamente perigosos, por isso Dong conclui que Jin-Ho já deve estar morto e começa a se preparar para sair, mas no entanto Dong interrompe sua partida exigindo saber por que Jin-Ho estava junto com a guilda do Tigre Branco em primeiro lugar. Daí Sangmi casualmente explica que Jin-Ho é apenas um conhecido que queria observar uma missão de rank C. Porém, enquanto Sangmi se sente aliviado que essa resposta deve ter sido suficiente, Dong choca a todos ao engasgar de repente Sangmi, e Dong não é enganado, pois ele sabe que Sangmi tem um talento para identificar novos caçadores promissores, mas naquele momento Baek dá um passo à frente se transformando enquanto diz a Dong para parar com isso.
Mas isso apenas enfurece Dong ainda mais, que menciona que Baek é como um nada mais do que um peixe grande em um pequeno lago. Então os dois caçadores Rank S liberam um pouco de seus poderes enviando ondas de terror para aqueles próximos deles. E Sang-mi está cada vez mais alarmado, temendo que uma batalha de dois Rank S possa devastar toda a área, mas apesar disso a tensão aumenta e os dois caçadores fazem um ataque. E dentro do portal Kim-Shu se sente aliviado após escapar dos elfos, mas seu alívio se transforma em horror quando ele tropeça nos cadáveres mutilados dos ursos polares mortos. Daí a visão o aterroriza e ele começa a se perguntar como os Rank-E que ele abandonou poderiam ser responsáveis por tamanha devastação, e essa capacidade de destruição deixa ele tremendo. Por isso ele suspeita que as camadas de gelo podem ser as verdadeiras culpadas e rapidamente recua para a floresta. E do lado de fora do portal, Dong fica impressionado quando Jin intervém, conseguindo parar a crescente luta de dois Rank S, mas Jin humildemente admite que a única razão pela qual seus braços permanecem intactos é porque os dois caçadores de Rank S se conteve no último momento. Daí com isso Jin tranquiliza Dong que Jin-Ho é apenas um caçador de Rank E, enfatizando que ele reavaliou Jin-Ho 2 meses atrás e que não encontrou nenhuma razão para acreditar no contrário. Além disso, Jin explica que a investigação da equipe de vigilância sobre a morte do seu irmão revelou que ela foi causada por uma fera mágica, mas Dong descarta isso como um acobertamento público conveniente, convencido de que se Jin-Ho não foi culpado então o assassino deve ser Léo. Então Jin questiona por que Dong está mirando em Jin-Ho se ele acredita que ele não é o assassino. Mas a resposta de Dong é fria e direta, pois ela é apenas uma desculpa para poder matar, mas antes que a conversa possa continuar, Dong é chamado para longe murmurando que Jin-Ho tem sorte. Daí Sang-mi observa ele sair e reflete sobre como ninguém realmente entende a profundidade do poder de Jin-Ho do jeito que ele entende, e confiante na força de Jin-Ho ele acredita que Jin-Ho sobreviverá. E dentro do portal vermelho o grupo de Jin-Ho se senta ao redor de uma fogueira tentando se aquecer, mas seu momento de paz é quebrado quando Kim-Shu aparece furioso por ver esses fracos vivos e se dando bem, já que eles estão vestidos com roupas de frio e cercados por cobertores e comida, mostrando que eles estão claramente muito melhor do que seu próprio grupo morto. Então Kim-Shu fica furioso e os acusa de acumular suprimentos, alegando que sua equipe morreu porque não tinha equipamento adequado. Daí, cego pela raiva, ele exige saber quem estava escondendo todos esses equipamentos e culpa Park, suspeitando que ela se juntou ao grupo mais fraco porque sabia a verdade. Então Kim-Shu começa a enlouquecer, contando de ordem crescente até 3 e ameaçando eliminar todos se o culpado não se confessar. E quando ninguém fala ele grita o nome de Jin-Ho, presumindo que ele é o responsável, e se prepara para atacar, mas no entanto antes que Kim-Shu faça algo, Jin-Ho aparece de repente e domina ele completamente. Daí o grupo fica atordoado com o retorno inesperado de seu líder e Jin-Ho xinga Kim-Shu por culpar os outros pelo fracasso de seu grupo. Jin-Ho também sente algo mais sinistro por perto e acusa Kim-Shu de arrastar problemas ainda maiores para o meio deles, pois voltando sua atenção para os arredores, Jin-Ho chama a presença oculta, afirmando que sua aura é forte demais para passar despercebida e ele ordena que eles abandonem sua furtividade. Daí em resposta os elfos do gelo se revelam e seu líder comenta com desdém que um dos humanos é inesperadamente forte. Mas Jin-Ho retruca bruscamente, chocando a todos enquanto ele fala fluentemente na língua das feras mágicas, e até mesmo Jin-Ho fica surpreso com essa habilidade, deduzindo rapidamente que seu sistema de trapaça deve ser o responsável. Então o líder elfo começa a explicar sua presença, revelando que um de seus homens sentiu o imenso poder de Jin-Ho quando ele parou a flecha e por isso o elfo queria desafiar Jin-Ho para uma luta. Mas no entanto antes que o líder pudesse terminar de falar, Jin-Ho rapidamente corta a cabeça do desafiador, e o líder se diverte com essa demonstração de brutalidade, mas Jin-Ho não está interessado em entretê-lo e imediatamente começa a atacar, mas o líder se defende habilmente e Jin-Ho rapidamente percebe que esse oponente não vai cair facilmente. Mesmo assim o líder ainda se diverte e comenta que Jin-Ho não é um humano, então ele questiona por que ele está fingindo ser, e Jin-Ho fica confuso com o comentário, mas a risada do líder deixa claro que ele sabe algo que Jin-Ho não sabe, pois ele explica que elfos são movidos por uma voz em suas mentes comandando eles a matar humanos, mas estranhamente eles não ouvem ela quando se trata de Jin-Ho. E essa revelação deixa Jin-Ho desconfiado, imaginando que o silêncio da relação do elfo sobre ele está conectado às suas falhas de sistema. Daí o líder especula que Jin-Ho pode não ser totalmente humano e o encoraja a sensatamente entregar os outros humanos, mas Jin-Ho exige saber por que os elfos estão mirando nos humanos, mas enquanto o líder começa a responder, algo bizarro acontece, pois seu corpo falha e ele se repete como se estivesse preso em um loop.
Mas no entanto Jinro se recusa a obedecer e o líder avisa que lhe desafiar faria de Jinro seu inimigo e o lembra que eles o superam em número, mas Jinro não se intimida e questiona por que o líder está tão confiante, e com isso Jinro convoca seu exército das sombras deixando os outros com um olhar de descrença imaginando como tal coisa é possível. Mas então o líder elfo descarta as forças de Jinro como uma perda de tempo, mas Jinro ignora suas palavras e pressiona por uma luta. Então o líder obriga os seus e os dois lados se envolvem em uma batalha brutal e os humanos com Jinro tentam fugir, mas os arqueiros elfos alvejam eles. Mas Jinro demonstra sua habilidade incrível eliminando os arqueiros com facilidade, mas apesar de sua destreza Jinro começa a entender a confiança do líder. Pois os elfos são mais fortes do que ele esperava e estão causando danos significativos, e embora o exército das sombras de Jinro é tecnicamente imortal, regenerando suas tropas custa um poder mágico demais, mas Jinro possui uma reserva considerável e infinita, mas ele percebe que ela pode eventualmente acabar e pior ainda ele conclui que o líder elfo é inegavelmente mais forte que ele. Então o líder envolve Jinro diretamente na luta e Jinro rapidamente avalia a situação percebendo que mesmo com Ygritte lutando ao lado dele Baruka continua sendo um oponente muito superior, e as probabilidades estão contra ele e seus soldados regulares não serão suficientes, então Jinro conclui que precisa de uma força mais forte para se igualar com o poder do líder. Daí com isso o líder se apresenta formalmente como Baruka e Jinro também faz o mesmo. Com isso os dois guerreiros atacam um ao outro com ferocidade e Baruka imediatamente demonstra seu domínio, mas no entanto ele fica momentaneamente atordoado quando Jinro teletransporta sua lâmina para sua mão oposta no meio do ataque. Daí a luta continua com pequenos erros de ambos os lados, mas Jinro eventualmente é empurrado para trás, e Baruka expressa alegria com essa luta afirmando que não desfruta de uma boa luta como essa há anos. Daí Jinro sorri de volta e libera um meteoro enorme que cai sobre Baruka pegando ele desprevenido. Enquanto isso Kinshu recupera a consciência fervendo de raiva e fervendo de ódio ele amaldiçoa Jinro novamente e agarra sua espada com força determinado a derrubá-lo. Por isso enquanto Baruka luta contra os soldados mágicos de Jinro Kinshu usa o caos para fazer seu movimento, mas no entanto Jinro tendo antecipado isso ordena Ygritte para criar uma densa cortina de fumaça. Daí usando essa fumaça Ygritte rapidamente acaba com a vida de Kinshu, e percebendo tarde demais que Jinro já havia planejado tudo isso antes Kinshu sucumbe aos seus últimos pensamentos cheios de arrependimento, e com a derrota de Kinshu Jinro ordena que ele se levante e uma luz radiante surge de seu corpo enquanto ele renasce como um soldado das sombras. E Baruka ainda atacando Jinro zombando dele dizendo de que se esconder não irá salvá-lo, mas sua confiança é abalada quando um novo soldado das sombras surge para confrontá-lo forçando Baruka a recuar momentaneamente, então Jinro nomeia seu mais novo membro como Ferro e o ressuscitado Kinshu solta um grito ensurdecedor. Daí Baruka avalia Ferro rapidamente notando após alguns segundos de batalha que o soldado não tem agilidade mas que possui imensa durabilidade, e por perto Song assiste assustada se perguntando se todas as batalhas de caçadores são assim tão intensas, mas seus companheiros garantem a ela que essa batalha está muito além de qualquer coisa que eles tenham visto antes. E daí enquanto Ferro se mantém firme Baruka declara que a luta carece de desafio e exige que Jinro e Ygritte se juntem nessa luta, então Jinro aceita o desafio de Baruka com um sorriso e a intensa batalha de 3 contra 1 começa, daí a força esmagadora de Baruka agora fica muito clara enquanto ele consegue lidar com Jinro Ygritte e Ferro simultaneamente. Mas no entanto sua frustração aumenta conforme os gritos persistentes de Ferro ecoam durante a luta, por isso Baruka decide que Ferro deve ser derrotado primeiro mas Ferro prova ser um tanque formidável pois suporta cada golpe, com isso a confiança de Baruka aumenta conforme ele desvia dos ataques de Ygritte mas ele é pego de surpresa quando Jinro acerta uma facada nele. E Jinro fica muito impressionado porque Baruka evitou um ferimento fatal mesmo em meio ao caos, mas então Baruka se irrita por ser subestimado mas Jinro parabeniza por ele sobreviver tanto tempo, daí conforme a luta continua Jinro pede para ele um momento para ele voltar sua atenção para o resto de seu clã. Com isso Baruka de repente se lembra de seu exército se virando para ver uma visão horripilante, pois o exército das sombras de Jinro exterminou todo o seu clã mas apesar da visão sombria Baruka permanece confiante e certo de que eliminar Jinro será o suficiente para acabar com isso. Então enquanto Jinro joga sua adaga Baruka zomba dele chamando ele de idiota por descartar sua arma. Mas no entanto ele subestima Jinro que chama pela sua adaga com precisão milimetricamente, e Baruka mal bloqueia ela mas sua arma é destruída no processo, então Jinro aproveita esse momento ordenando que Ferro contenha Baruka e imobilizado Baruka ele se torna o alvo de um imenso ataque de fogo liberado pelos soldados mágicos de Jinro.
Mas apesar do ataque devastador, Baruka não foi derrotado, por isso ele corta ferro e se prepara para aniquilar os humanos, mas Jinro contra-ataca silenciando ele de uma vez por todas. Daí Jinro declara que a batalha acabou, mas Baruka fica firme até o fim e insiste que não acabou até que ele diga isso, mas seu desafio dura pouco, pois Ferro se regenera e ataca ele completamente. Por isso Jinro menciona que a batalha realmente acabou enquanto Baruka está sem vida no chão, daí o chão começa a tremer, mas na verdade é apenas Ferro garantindo que sua vitória seja absoluta, mas Jinro repreende Ferro lembrando ele de mostrar contenção e silenciosamente espera que esse comportamento não se torne um problema recorrente. Daí o grupo dá um suspiro coletivo de alívio surpreso quando Jinro calmamente diz a eles que é hora de ir embora, e todos eles se sentem aliviados por irem embora, mas antes disso Jinro dá uma última olhada no corpo sem vida de Baruka, e do lado de fora do portal todos dizem que é hora de voltar para casa, já que uma semana se passou lá dentro e as chances de sobrevivência parecem pequenas. Mas Bake se recusa a ir embora, não querendo abandonar os membros de sua guilda, mas nesse momento ambos os homens ficam surpresos quando o portal começa a abrir e Bake confiantemente presume que é Kinshu emergindo, certo de que seu membro da guilda conseguiu ter sucesso, mas no entanto ambos ficam chocados quando a figura que sai não é Kinshu, mas Jinro vivo e ileso. Daí confiante Sangmi menciona que sempre esteve certo por acreditar em Jinro, pois ele conseguiu vencer no final. Então o portal se fecha e Bake fica perguntando sobre o destino de Kinshu, e quando ele descobre que apenas os caçadores de baixa patente sobreviveram, ele fica horrorizado e profundamente curioso sobre o que aconteceu lá dentro. Então Bake se aproxima de Jinro para respostas, mas Jinro, visivelmente exausto, diz a ele para direcionar suas perguntas para alguém em sua guilda, mas Bake é pego de surpresa interpretando isso como desafio e fica irritado com essa audácia, pois Jinro não estava perguntando, mas estava ordenando, e pior ainda, isso poderia até ser considerado uma ameaça. Daí as tensões aumentam à medida que Bake fica mais sério, enfatizando que 6 membros de sua guilda estão desaparecidos, tornando seu dever descobrir o que aconteceu, mas Jinro, imperturbável por essa intimidação, calmamente menciona que foi ele quem salvou os 2 membros sobreviventes, o que significa que Bake deveria estar mostrando gratidão a ele em vez disso. Daí Bake leva um momento para se acalmar, percebendo que Jinro está certo e se desculpa por seu comportamento anterior. Então, com a situação resolvida, Jinro leva Song para casa, e depois que Jinro vai embora, Bake se volta para Park perguntando sobre Jinro e por que ele parecia tão bravo. Então Park explica que o humor de Jinro só mudou depois dele derrotar o chefe. Daí Sangmi sugere que isso deve ser devido ao cansaço, observando que Jinro geralmente é uma pessoa gentil, e claro que Bake fica intrigado e menciona a Sangmi para ele fazer o que for preciso para recrutar Jinro para sua guilda. Mais tarde Jinro deixa Song em sua casa, daí ela agradece por tudo e diz que está ansiosa para vê-lo novamente, mas quando ele vai embora Jinro pensa sobre o portal vermelho, pois surpreendentemente menos de um dia se passou desde que eles ficaram presos no portal, então ele se sente desapontado por ter ganhado apenas uma adaga por todos os problemas que teve. E ele conclui que Baruka devia ter um nível muito alto, então ia render muitas recompensas, pois olhando para trás Jinro se lembra de tentar fazer de Baruka um de seus soldados imortais, mas apesar de ter recebido 3 tentativas ele falhou em extraí-lo, e Jinro fica pensando na situação de Kinshu, pois ele não pode deixar de pensar no fato de que é a 3ª vez que ele teve que tirar vidas humanas. No dia seguinte Jinro se encontra com Léo, mas ele fica chocado com o traje chamativo e exagerado de Léo, e enquanto se preparam para sua missão Jinro diz a Léo que eles precisam pegar alguém primeiro, mas esse alguém acaba sendo Song para a surpresa de Léo. Daí, vendo quão informais Jinro e Song são um com o outro, Léo fica desconfiado. Por isso, quando Jinro pergunta casualmente a Song se ela conseguiu dormir bem, Léo interpreta mal a interação, e preocupado com as intenções de Jinro, Léo o lembra que Song é menor de idade, mas Jinro ignora isso claramente sem saber do mal-entendido de Léo, o que só alimenta a preocupação de Léo. No dia seguinte Jinro vai com Léo para outro portal, mas ele fica mais do que chocado com as sombras que estão fazendo todo o trabalho, e por causa disso Jinro se desculpa por não ter contado isso para ele antes e explica a ele que todos esses cavaleiros são parte de uma de suas habilidades, mas que é um pouco complicado de dar mais detalhes sobre isso. Daí, quando as sombras terminam seu trabalho, Ferro comemora com um grito, mas Jinro estala os dedos e manda eles continuarem a extrair os minerais, e quando isso acontece Léo pede que ele deixe ele fazer alguma coisa, pois ele pensou que essa seria a única coisa que ele poderia fazer, mas daí uma das sombras lhe dá um dos cristais para que ele também possa colaborar em algo e ele agradece.
Daí em uma mudança de cena vemos que alguns caçadores dos Estados Unidos foram atacados por um sujeito desconhecido dentro de um portal, e esse cara explica ao último deles que ele não deve se preocupar porque ele apenas deixou os outros inconscientes, mas isso não tem muita utilidade já que ele mal sabe inglês. Para que ele o entenda mais, o que ele é capaz de fazer é dizer a ele que ele é um humano e que quer ajuda para ir para casa. Mais tarde Jin-Ho aproveita uma refeição com Léo e aqui eles falam sobre como já eles completaram 19 missões, e Léo agradece a ele por sua ajuda porque não teria sido possível sem ele. Além disso ele conta a ele sobre seus planos para o futuro, e que primeiro ele fará o exame na associação e que depois usará isso como moeda de troca para negociar com seu pai. Então ele pergunta o que nosso prota fará também, mas Jin-Ho responde que é possível que ele não consiga entrar em contato com ele por um tempo porque ele precisa ir a algum lugar. Daí Léo mal ouve isso e estando um pouco bêbado Léo deixa claro para ele que se ele o acha irritante ele pode dizer a ele que ele o respeitará, pois Léo tem um irmão que tem 10 anos mais velho mas ele não gosta dele e eles nunca passaram um tempo juntos como irmãos. Mas por outro lado Jin-Ho salvou sua vida e concordou com seu pedido e é por isso que na verdade ele deseja que Jin-Ho fosse seu irmão e não o outro. Daí eles passam alguns segundos em silêncio e uma vez que Léo lhe serve um pouco mais de cerveja, Jin-Ho diz para Léo que de agora em diante ele é seu irmão mais novo e isso deixa Léo imensamente feliz a ponto de agir de forma excessivamente gentil de repente. Mas retornando com o sujeito desconhecido que apareceu nos Estados Unidos, ele agora foi preso pela organização do país, e os responsáveis falam sobre o fato de que ele ainda não foi identificado mas que o sujeito afirmou ser um caçador estrangeiro. Além disso dizem que ele ficou preso em um portal há 10 anos e que não conseguiu sair e que então ele encontrou com um portal que levou aos Estados Unidos. Outro fato a levar em conta é que ele não fala muito bem inglês, por isso ele tem marcado um interrogatório por um intérprete logo mais, porém não se pode descartar que ele seja uma fera humanoide, por isso para o que eles planejam fazer com ele eles solicitaram ajuda do caçador Hank S. de Washington chamado Dong, pois daí eles poderão prosseguir com a investigação assim que ele retornar ao país. E por último esse sujeito desconhecido disse que seu nome é Hwan Sung. Na manhã seguinte Jin-Ho se prepara para fazer sua viagem e conta a sua irmã que ele ficará fora por uma semana, mas Gina quando descobre que ele está saindo depois do trabalho simplesmente presume que deve ser uma garota, por isso ela quer saber mais sobre essa namorada que ele tem, mas em vez disso ele ignora essas especulações e quando ele termina de fazer as malas ele explica que ele vai sair com um amigo para poder sair. Mais tarde ele chega na entrada do Castelo Infernal e se lembra que quando ele lutou contra Cerberus seu nível estava em torno de 20 mas que agora ele triplicou, mas sem mais delongas ele pega a chave para abrir a grande porta acessando o portal especial que leva ele ao Castelo Infernal, e conforme ele avança pelo corredor uma mensagem aparece com as informações da missão. E nela está escrita que o Castelo Infernal está cheio de demônios e que ele deve coletar as almas de todos esses seres, sendo que o requisito é dele coletar 10.000 almas e isso pega ele de surpresa, mas ele sabe bem que veio aqui com outro propósito, e esse é o Elixir da Vida. Por essa razão não importa se são 10.000 ou 100.000 almas, ele vai pegar todas elas e cada uma delas. Pegando sua adaga de uma vez já tendo na sua frente alguns demônios para eliminar, mas do outro lado Léo que tem uma reunião privada com seu pai pede que ele lhe entregue a guilda depois de ter mostrado seu currículo e que ele já está preparado, e seu pai fica surpreso pois já sabe da proposta que seu irmão fez, mas Léo menciona que o que seu irmão está pensando em fazer é muito arriscado, se referindo a ele levar um estranho para se tornar o mestre da guilda. Mas nesse momento seu pai menciona o nome de Jin-Ho e diz a ele que já está ciente do incidente da masmorra dupla, da aniquilação da equipe de Dong e do assassinato de prisioneiros pelo departamento de supervisão, pois Jin-Ho estava envolvido em esses 3 incidentes e ele saiu ileso e ele também participou de todas as missões que Léo organizou. Além disso ele ouviu dizer que foi Jin-Ho quem salvou os caçadores no Portal Vermelho, mas não só isso, mas a guilda Tigre Branco planeja recrutá-lo. Daí depois de mencionar tudo isso ele concorda em entregar a guilda para Léo com apenas uma condição, que é que ele recrute Jin-Ho para estar na guilda com eles, e Léo concorda em fazer isso. Então depois de passar um bom tempo eliminando demônios, Jin-Ho recebe uma permissão de acesso para os andares superiores, mas nesse momento ele verifica que para usar essa permissão ele tem que ir até o portal no primeiro andar que fará ele ir para o segundo andar. Com isso, conforme ele avança ele vê que essa masmorra é enorme e que parece que eles até colocaram uma cidade inteira em um prédio.
Por isso, para poder avançar mais rápido, o que ele faz é invocar um dos ursos polares que era justamente o chefe deles. Daí, ao subir em cima dele, ele abre caminho através dos demônios em grande velocidade e devido à sua força, Jinro decide dar a ele o nome de Tanque. Mas agora estamos com Rai, que está gostando de nadar em uma academia particular, algo que os outros caçadores veem como incomum porque eles não costumam estar nesses lugares. E aqui ela se lembra de uma conversa que ela teve com o chefe da guilda Choi, a quem ela perguntou por que ele não tornou pública a informação sobre as formigas que têm asas, e ele respondeu que é por ordem da associação, pois eles dizem que revelar isso agora só espalharia o pânico. Mas ela não deveria se preocupar com isso, já que agora é a hora de reunir forças para que eles possam progredir e cumprir seu dever que eles têm com a maior guilda nacional. Daí, retornando com Jinro, conforme ele avança, ele pensa em como quando pegou a chave estava com medo disso ser uma masmorra de Rank S, pois no momento esses demônios são um pouco mais que Rank B e muitos deles ficam mais fortes conforme os andares sobe. Mas focando em eliminar os que ele tem a permissão de cada andar, ele acelerou a jornada que tem que fazer, pois embora que o castelo demoníaco imite a estrutura da torre original, ele chegará ao 100 andar, por isso ele não sabe o quão forte eles serão quando ele chegar lá, e ele nem sabe se terá comida suficiente, se lembrando também da promessa que fez a Gina, o que significa que essa é uma batalha contra o tempo. Devido a isso, ele continua derrotando mais e mais monstros, subindo os andares em alta velocidade, o que faz com que o número de coleções de almas vai crescendo em uma taxa acelerada. Daí, depois de concluir esse requisito, ele chega ao ponto que o levará do andar 49 ao 50, e aqui ele é saudado por uma legião de cavaleiros demônios que tem um grande chefe enorme atrás deles. Então, sem perder tempo, ele traz suas sombras para estar preparado, e só daí ele confirma que o nome desse demônio vermelho é Vulcano Avarento, o senhor dos andares inferiores. Enquanto isso, Sang-mi e Park visitam o apartamento de Jinro, mas eles acham somente sua irmã lá. Daí Sang-mi diz para Park que ele não se registrou para nenhuma masmorra há dias e que não parece que ele tenha ido para o exterior, e que a última vez que ele foi localizado pela associação ele estava na cidade. Daí ela rapidamente pergunta como ele sabe de tudo isso, e Sang-mi responde que esse é o trabalho dele por ele estar interessado onde Jinro pode estar nesse momento. Mas retornando à grande batalha que está vindo para Jinro, ele ordena suas sombras para cuidar dos outros demônios, pois ele lutará sozinho contra o chefe. Depois disso, suas sombras avançam para atacar enquanto ele fica para trás. E por conta que ele aumentou sua inteligência, agora ele pode controlar mais soldados e isso torna o combate mais fácil para ele. Mas quando ele volta sua atenção para o chefe, que ainda não se moveu de seu lugar, em um piscar de olhos ele desaparece, já estando na frente de suas sombras para lançar um golpe poderoso com seu porrete. Mas em reação a ele, Jinro alcança ele com grande velocidade para poder recebê-lo com um soco carregado, algo que faz ele voar para uma grande distância, e Jinro não esperava fazer isso de jeito nenhum, então ele presume que é porque sua força aumentou. Mas assim que o chefe Vulcano se recupera, ele solta um grito aterrorizante que aumenta suas estatísticas, sendo a mesma coisa que Cerberus fez no passado. Daí, seguido disso, ele começa a correr bem rápido em direção a Jinro, que não demora para pedir a Ferro seu grande escudo, dessa maneira conseguindo bloquear o tremendo golpe que ele lhe desfere. Mas a partir daqui Vulcano lança uma chuva de golpes nele sem parar, mas assim que Jinro consegue abrir uma brecha entre seus ataques, ele joga o escudo dele em seu braço direito para pará-lo e assim flanquear para poder contra-atacar. Mas o que ele não esperava é que Vulcano reagiria com uma velocidade incrível, o que lhe permite surpreendê-lo com um ataque instantâneo, mas nessa fração de segundo a mão do governante sobe de nível, e aproveitando disso Jinro usa ela para conseguir desviar a trajetória desse golpe e assim conseguir desviar dele. Mas agora, estando seguro, ele entende que Vulcano foi capaz de prever o que ele iria fazer, então ele pensa em uma estratégia melhor que deve usar para derrotá-lo. Por isso, para se esquivar de mais um de seus ataques, o que ele faz é correr em uma direção, mas Vulcano avança em sua direção como uma máquina imparável. Só que o que Jinro planeja fazer é restringir seus movimentos, e ele tem uma ideia quando vê um prédio desabado na sua frente. Por isso, quando ele chega lá, ele consegue escapar de Vulcano para que ele bata no prédio, e quando ele se recupera do impacto, ele tira outro de suas adagas para atacá-lo de cima de surpresa, o que lhe permite cortar com sucesso seu pescoço, o que é o suficiente para poder derrotá-lo. Daí, como recompensa por isso, ele recebe o fragmento da árvore do mundo, sendo um desses os objetos que ele precisa. Enquanto isso, agora voltamos para Dong interrogando Juan, com ele agindo com muita agressividade por estar de mau humor, principalmente por Juan não responder suas perguntas, mas daí de repente Juan lhe pergunta o quanto a humanidade sabe sobre portais e monstros, porque essas coisas são só a ponta do iceberg, pois um poder que pode ser cataclísmico, a pior calamidade possível, despertou, mas ele não pode dizer mais coisas.
Então Dong, sem entender nada do que ele disse, pergunta a ele qual é o seu objetivo, mas daí Huan responde que seu objetivo é eliminar essa calamidade e um grande número de caçadores não terão utilidade contra esse poder imenso mesmo que eles reunissem todos, mas sem prestar atenção no que ele disse. Dong diz que ele tem muita coragem para se dar um nome mesmo sendo um monstro. E ainda por cima ele diz que Huan tem mulher e 2 filhos, daí quando Dong vê seu arquivo ele abre um sorriso malicioso para perguntar qual o nome do filho de Huan, e então Huan responde que ele se chama Jin-Ho, mas imediatamente ele sente uma sede de sangue da parte de Dong e o que Dong faz é lhe dar algumas notícias sem importância, que é que seu filho está morto. Por isso, se ele quiser cumprimentá-lo ele terá que fazer isso na vida após a morte. Enquanto isso, Jin-Ho continua se movendo rapidamente enquanto derrota sem problemas os chefes dos andares, inclusive ele até percebe que alguns dos demônios podem estar com medo dele, mas ele não dá importância para isso. Depois disso, de repente nos mostram que todo o prédio onde estavam interrogando Huan foi demolido, pois acontece que em questão de um mísero segundo o grande Dong perdeu sem poder fazer nada, o que significa claramente que Huan escapou, mas nesse momento Jin-Ho chega ao andar 75 e como ele já ficou sem comida ele decide ir embora por aqui. Mas pelo menos ele sabe que não sairá de mãos vazias, pois ele obteve o brinco do gigante do andar 50 e o colar que o chefe esqueleto lhe deu, que ele derrotou recentemente, e separadamente os itens são bons, mas os efeitos do conjunto quando ele ter todos eles juntos são ainda maiores, e depois de derrotar todos ele deduz que o último item do conjunto que lhe falta é de outro chefe. E a orbe da avareza que ele também obteve não é assim tão ruim, pois embora ele não possa usá-la, mas felizmente ela pode ser transferida, e se ele dar ela para seus magos isso dobrará o poder de sua magia. Além disso ele escolheu sacar a caixa de loot aleatória ao completar a missão e ele pensou que tinha perdido tempo, mas não foi bem assim. Pois quando ele abre ela o que ele recebe é uma chave, mas na janela de detalhes ele não ganhou nenhuma informação sobre ela, já que a única coisa que diz para ele é que a informação será revelada quando as condições forem cumpridas, mas deixando esse assunto de lado ele revê o plano que tem desde que entrou no castelo dos demônios. Pois Vulcano o Avarento lhe deu um fragmento da árvore do mundo, e no andar 75 metros o Guia das Almas lhe deu a água nascente da floresta ecoante, agora tendo 2 dos 3 ingredientes que ele precisa para o elixir da vida. Por isso ele só precisa de um para poder salvar sua mãe, então levando isso em consideração ele sabe que na próxima vez que voltar aqui ele vai conseguir isso sem falta. Depois disso Jin-Ho sai da masmorra de instância e reflete sobre seu progresso e ele percebe que agora só precisa do sangue purificado do Rei Demônio, e sabendo o quão crucial ele é ele conclui que ele deve estar totalmente preparado antes de tentar obtê-lo. Daí verificando suas estatísticas Jin-Ho percebe um aumento significativo em seu nível após sua viagem recente. Mas no entanto ele ainda é classificado como um caçador de rank E, por isso embora ele possa continuar subindo de nível seu status de rank E o impede de participar de missões de ataque de alto nível, por isso Jin-Ho decide que é hora dele abandonar essa mentira e revelar sua verdadeira força tendo seu rank reavaliado. Então no dia seguinte Jin-Ho vai para o centro de avaliação para sua reavaliação de rank, e coincidentemente Kishu diz que a sua guilda também sempre está no centro procurando por recrutas em potencial, daí Kishu casualmente observa os caçadores adivinhando os ranks deles, porém ele vê Jin-Ho entre eles. E reconhecendo ele instantaneamente Kishu rapidamente liga para Baek informando que Jin-Ho veio para ser reavaliado e ao ouvir isso Baek larga tudo e corre para o centro de avaliação. Enquanto isso Jin-Ho espera pela sua vez, mas ele ouve uma conversa próxima entre 2 caçadores onde um deles tranquiliza o outro, que está visivelmente nervoso lhe dizendo que o teste é simples. Mas o homem ansioso explica sua situação revelando que precisa ganhar dinheiro como caçador para sustentar sua esposa e filha que ameaçou deixá-lo, daí o outro cara tenta confortá-lo dizendo que enquanto seu rank for melhor que o rank E ele ficará bem, e ele até menciona sobre os recrutadores que estão prontos para fazer ofertas a qualquer pessoa com rank acima do rank E. E ouvindo isso Jin-Ho reflete sobre como essa sempre foi a dura realidade para caçadores de rank E, mas momentos depois ele é chamado para seu teste lá dentro. O examinador observa que Jin-Ho está aqui para uma reavaliação e presume que ele esteja familiarizado com o processo, então ela o instrui a colocar a mão no cristal preto e esperar. E Jin-Ho obedece, mas a examinadora imediatamente percebe um problema pois uma mensagem aparece na máquina, então ela pede que ele tente novamente, mas o mesmo erro aparece e a examinadora reinicia a máquina repetidamente, mas o resultado permanece inalterado. Daí seu superior chega percebendo seu estresse e ele pergunta se algo está errado.
Daí ela explica a situação acreditando que a máquina deve estar com defeito, então o superior dela decide conduzir o teste, mas mesmo quando ele faz o teste o erro aparece e ele percebe que não é uma falha mecânica, pois o superior explica à examinadora que esse erro não é devido à máquina mas sim à sua incapacidade de medir o poder mágico de Jin-Ho, pois sua energia ultrapassou o limite do dispositivo tornando ela incapaz de fornecer uma avaliação, e assustada a examinadora rapidamente junta as peças pois Jin-Ho se tornou o 10º caçador de rank S desse país. Enquanto isso, do lado de fora do centro de avaliação o Sr. Choi se aproxima de Jin perguntando sobre o progresso na investigação das formigas voadoras. Então Jin explica que o departamento de investigação conduziu uma autópsia e está comparando a amostra atual com as de casos anteriores, mas no entanto eles ainda precisam de mais tempo para chegar a uma conclusão. Daí o Sr. Choi reconhece isso e muda de assunto trazendo à tona o recente incidente do Portal Vermelho, pois ele menciona que a guilda do Tigre Branco permitiu que um não-membro participasse do ataque e até o deixou derrotar o chefe. Então ele curiosamente pergunta a Jin sobre a identidade do homem, mas Jin admite que não tem ideia, revelando que embora ele fosse presente durante o ataque que ele deixou antes de terminar, e o Sr. Choi está visivelmente desapontado com isso e ele percebe uma comoção dentro do centro. Daí, decidindo investigar, os dois vão para o prédio onde eles testemunharam as consequências da reavaliação de classificação fracassada de Jin-Ho. E todos estão assustados sobre a incapacidade da máquina de avaliar seu poder. Daí o examinador informa a Jin-Ho que ele precisará retornar em 3 dias para uma reavaliação usando um equipamento especializado, pois uma máquina padrão é insuficiente para medir suas capacidades. Enquanto isso, Kishu observa de longe percebendo que Jin-Ho é exatamente como Sang-mi tinha falado. E reconhecendo a oportunidade ele se prepara para abordar Jin-Ho para iniciar uma conversa, mas nesse momento o Sr. Choi e Jin entram no prédio. Daí Jin-Ho reconhece instantaneamente o Sr. Choi como o caçador mago de magia de fogo mais forte do país, e sentindo a poderosa aura de Jin-Ho o Sr. Choi rapidamente deduz que ele é a fonte dessa comoção. Então, ansioso para recrutá-lo, o Sr. Choi dá um passo à frente para se apresentar, mas Jin-Ho passa casualmente sem dizer uma palavra e a sala inteira fica assustada por essa atitude inesperada, e o Sr. Choi pergunta perplexo a Jin se ele esqueceu de apresentá-lo corretamente, mas Jin o tranquiliza dizendo que ele fez sim, mas apesar disso Jin-Ho ainda passou sem nem mesmo olhar para Choi. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, eles percebem que Jin-Ho desapareceu, levando eles a suspeitar que ele deve possuir habilidades de assassino. Momentos depois, Baek chega ao centro ofegante por correr para lá o mais rápido possível, e vendo ele com tanta pressa o Sr. Choi imediatamente junta tudo, pois Jin-Ho deve ser o caçador que limpou o Portal Vermelho. E essa revelação reafirma sua crença de que Jin-Ho é realmente extraordinário, mas escolhendo deixar as coisas como estão por enquanto. O Sr. Choi sai do prédio. Enquanto isso, Baek fica em choque ao perceber que o Sr. Choi já descobriu o envolvimento de Jin-Ho, e ele diz a Kishu que essa era a última pessoa que ele queria que descobrisse sobre essa situação. À noite, Jin-Ho se senta silenciosamente ao lado de sua mãe, olhando para sua mãe pacificamente, e antes de sair da sala ele sussurra para ela esperar por ele um pouco mais, mas do lado de fora ele encontra Jin, que o cumprimenta com uma confissão inesperada, pois Jin admite que Jin-Ho mudou completamente sua perspectiva, e ele explica que como parte da divisão de vigilância seu trabalho é monitorar caçadores e levar aqueles que infringem a lei à justiça. E no passado ele sempre confiou em sua capacidade de julgar as pessoas, mas Jin-Ho perdeu essa confiança, provando que ele estava errado. Enquanto isso, Jin-Ho caminha em direção à saída, mas ele pergunta se ele também está sob vigilância, mas Jin o tranquiliza dizendo que eles estão monitorando ele como um criminoso. Mas no entanto ele menciona que a equipe de vigilância tem a tarefa de controlar os caçadores, mas que até eles são impotentes quando se trata de caçadores de rank S. Daí Jin-Ho acena e continua em direção à saída, mas Jin o impede dizendo que há alguém que quer conhecê-lo. Assim, momentos depois, Gun, o presidente da Associação de Caçadores, entra em cena e se apresentando Gun convida Jin-Ho para uma conversa calma e amigável. Primeiro ele parabeniza Jin-Ho por se tornar oficialmente um caçador de rank S, mas Jin-Ho parece confuso, levando Gun a esclarecer tudo. Então ele explica que a reavaliação foi meramente uma formalidade, pois no momento em que a máquina falhou em medir o poder de Jin-Ho, seu status como um caçador de rank S foi essencialmente confirmado. Então Jin-Ho curiosamente pergunta por que a reavaliação foi necessária se seu rank já estava decidido. Daí Gun sorri e explica que isso proporcionou à associação um período de comoção e uma oportunidade de conhecer Jin-Ho antes que qualquer outra pessoa pudesse. E Gun menciona revelando que embora a associação administra um vasto número de caçadores, apenas alguns são verdadeiramente excepcionais, pois a maioria dos caçadores de elite tende a se juntar a guildas em busca de fama ou dinheiro.
Por isso ele menciona que mesmo Jin, um de seus melhores especialistas, é apenas um rank A, deixando a associação em extrema necessidade de uma figura mais poderosa. Então Gun estende um convite a Jin Ho, lhe oferecendo a posição de maior prestígio na associação, e ele explica que o governo não detém mais o poder real no país, pois são os caçadores que agora ditam o equilíbrio de poder, e no centro de tudo isso tem as 5 principais guildas, que são organizações massivas mantendo um equilíbrio muito frágil. Por isso Gun avisa que se Jin Ho se juntar a qualquer uma dessas guildas, o delicado equilíbrio será jogado no caos. Em vez disso, ele propõe uma solução: que Jin Ho deva se juntar à associação e transformá-la um dos 6 principais poderes capazes de manter as guildas sob controle. Daí Gun pede a opinião de Jin Ho sobre o assunto, e Jin Ho, intrigado pela oportunidade, começa a considerar seriamente a oferta. Pois Jin Ho toma nota da presença notável de Gun, já que como o primeiro caçador de rank S no país, Gun irradia poder e força avassaladores com um físico que desafia sua idade de mais de 80 anos, e Jin Ho percebe que apesar de se afastar do serviço ativo, Gun ainda carrega a força para rivalizar com ele, e ele sabe que sua vida pode mudar para melhor se ele aceitar o convite, mas Jin Ho ainda se recusa. Então Gun presume que Jin Ho, como muitos outros, está escolhendo o dinheiro, mas Jin Ho surpreende ao declarar o contrário. Daí Jin Ho explica que ele anseia por batalha, declarando que a masmorra é onde ele realmente pertence, e ouvindo isso Gun sente seu velho coração disparar, uma sensação que ele não experimentava há anos. E ele menciona que se ele fosse 10 anos mais jovem, ele teria adorado ter a chance de lutar ao lado de alguém como Jin Ho. Daí, percebendo que ele não pode influenciar a decisão de Jin Ho, Gun decide não pressionar mais. Daí Jin Ho agradece a ele pela oferta e se despede. Mas enquanto Jin Ho vai embora, Gun menciona que mesmo os curandeiros de rank S não podem reverter seu envelhecimento, deixando ele preso com um corpo velho de seu auge. Ele então instrui Jin a cancelar todos os seus compromissos pelo resto do dia, querendo tempo para si mesmo para refletir. Enquanto isso, Jin Ho pensa em seus próximos passos, pois ele sabe que deve ficar mais forte o mais rápido possível para salvar sua mãe, e seu senso de urgência o impulsiona para a frente, não deixando espaço para perder tempo. Enquanto isso, muito longe na América, Dong acorda em uma cama de hospital com seu corpo ainda machucado de seu encontro recente. Daí o vice-diretor visita ele, expressando a necessidade de esclarecer um detalhe crucial, pois ele pergunta a Dong se Huan é realmente uma besta mágica. E sem hesitação Dong afirma que o poder que Huan demonstrou era tudo menos humano, concluindo que ele deve ser uma besta mágica. E satisfeito com a resposta, o vice-diretor começa a sair, mas Dong o impede, perguntando quais ações estão sendo tomadas contra Huan. Então o vice-diretor explica que embora a administração está rastreando ele, não há garantia de sucesso, afinal de contas Huan derrotou Dong, um dos seus mais fortes, e sendo deixado sozinho, Dong relembra um momento assustador após sua derrota. Quando Huan o avisou para ele ficar longe de sua família ou enfrentar uma vingança implacável, onde mesmo no inferno ele não deixará sua vida segura, e alimentado pela raiva e humilhação, Dong resolve se preparar para uma revanche. Então ele percebe que precisará de um artefato poderoso para ter uma chance. Daí é explicado que artefatos no mundo dos caçadores são relíquias artificiais de imenso poder, considerado equipamentos de alto nível no mundo dos caçadores. E até mesmo o artesão mais habilidoso luta para criá-los. Enquanto isso, vemos Jin Ho procurando artefatos em um site de leilão online, mas nada chama sua atenção, pois tudo o que vale a pena considerar é escandalosamente caro, mas ele sabe que precisa estar totalmente preparado antes de enfrentar o castelo demoníaco. Então ele inspeciona sua orbe da avareza, que pode dobrar o dano mágico, e ele sabe que embora alguns itens de mercado podem aumentar o poder mágico em 20 a 30%, não há mais nada que possa passar disso completamente. Daí Jin Ho percebe que a orbe pode render um preço enorme se vendida, mas suas origens levantariam muitas questões, especialmente porque ele é apenas um rank E. Por isso ele pensa que se tivesse registros de uma limpeza de uma raid de rank A poderia ser mais fácil, mas como um caçador de rank E, mesmo participando dessas raids, está isso fora dos limites. Mas nesse momento sua busca leva a uma lista de empregos da guilda, pois eles estão contratando mineradores para uma expedição em grande escala, e para sua surpresa não há exigência de classificação. Enquanto isso, Gun analisa o arquivo de Jun Ho e ele percebe o quão drasticamente diferente Jin Ho parece em comparação a 4 meses atrás, deixando ele questionando se Jin Ho é de um rank falso, mas no entanto Jin garante a ele o contrário, revelando que Jin Ho sofreu vários ferimentos ao limpar masmorras de ranks baixas. Então ele explica que Jin Ho se tornou um caçador para financiar os cuidados de sua mãe doente e pagar a escola de sua irmã.
E Gunyi fica impressionado com sua devoção à família, e Jin também descobriu que Jin-Ho se juntou recentemente à missão de raid da Guilda dos Caçadores, daí Gunyi presume que Jin-Ho não conseguiu resistir a um contrato lucrativo, mas Jin o corrige explicando que Jin-Ho se juntou como minerador, por isso ele não faz parte da equipe de ataque. Então Gunyi fica confuso, incapaz de descobrir os motivos de Jin-Ho. Enquanto isso vemos Jin-Ho chegar ao portal do site. Ele é aceito como minerador devido à sua força, que se destaca até mesmo entre os caçadores do tipo combate. Jin-Ho então explica que portais de grandes escalas como o de Rank A exigem várias equipes. Como a equipe de ataque para lutar contra monstros, uma equipe de mineração para extrair pedras de mana e a equipe de coleta para coletar cadáveres de monstros. Por isso, com tantas pessoas envolvidas, as recompensas são muito grandes. Enquanto isso, dentro da masmorra vemos o mestre da guilda Sr. Choi lutando contra os monstros sozinho. E ele queima todos eles com sua poderosa magia de fogo, enquanto os tanques protegem a equipe de suas chamas. Daí os monstros são deixados para trás e o Sr. Choi avança caçando o resto deles com facilidade. Daí pouco tempo depois a equipe de ataque sai da masmorra e Jin-Ho os observa, presumindo que eles eliminaram todos os monstros exceto o chefe para manter o portal aberto. Por isso agora ele percebe o quão forte o Sr. Choi deve ser para liderar uma equipe em um portal de rank A sem problemas, mas então os mineradores fofocam sobre o segundo no comando da Guilda dos Caçadores quando ela emerge do portal, se revelando ser Hai. E daí Jin-Ho sente sua poderosa aura e por um breve momento ela percebe a dele também, e embora essa sensação desaparece rapidamente, ela se pergunta se foi sua imaginação. E Jin-Ho fica impressionado com sua percepção, mas ele decide se concentrar em seu trabalho. Depois os mineradores entram no portal e começam a extrair pedras de mana, e enquanto os outros estão focados na mineração, o interesse de Jin-Ho está na sala do chefe, pois ele gostaria de poder vê-lo pelo menos uma vez, e ouvindo os mineradores sussurrando sobre ele ser rank E. Ele ignora seus comentários pensando que esse tipo de conversa é universal. Daí, enquanto ele começa a trabalhar, sua força impressionante chama a atenção, deixando os outros questionando se ele é realmente de rank E. Daí, depois de algum tempo, o líder pede uma pausa para o almoço e então todos os outros saem da masmorra, mas Jin-Ho fica para trás determinado a terminar seu trabalho antes de descansar. E o líder o convida para se juntar a eles, mas ele recusa, focado em limpar sua área de mineração. Daí, enquanto os outros saem, a expressão de Jin-Ho muda para determinação, porque ele vê isso como sua chance de dar uma olhada no chefe. Então, correndo em direção à sala do chefe, ele se pergunta se ele é mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou. E embora ele saiba que lutar seria uma grande perda para a Guilda dos Caçadores, ele não consegue suprimir sua excitação. Por isso, convocando sua adaga, ele se aproxima pronto para entrar, mas pouco antes de entrar ele é parado por Hai e sua voz penetrante corta o silêncio enquanto ela pergunta o que diabos ele está fazendo aqui. Daí Jin-Ho acha que isso foi um movimento descuidado da parte dele, e com um suspiro ofegante ele diz a Hai que ele simplesmente se perdeu e acabou aqui. Então ela pergunta se ele é da equipe de mineração e informa sem rodeios que essa é a sala do chefe, ordenando que ele volte. E Jin-Ho silenciosamente admite que Hai realmente faz jus à sua reputação, pois ele nem ouviu ela chegando até que ela falou. Hai então percebe que a adaga que ela tinha visto antes na mão de Jin-Ho desapareceu, se perguntando se seus olhos estavam apenas pregando peças nela. Então Jin-Ho se desculpa por ficar andando com um arrependimento em seu rosto e ela grita com ele para sair imediatamente para que ele não irrite o chefe. Daí Jin-Ho tenta sair, mas quando ele passa por Hai ela vê algo estranho e ordena que ele pare. Mas quando ele para, ela sente o cheiro dele, surpresa que ele não está fedendo. Então ela pergunta se ele é realmente um caçador e ele confirma que ele é, e como ele é um rank E, ela se pergunta se algo está errado, mas ela ignora, alertando ele para ter cuidado ao sair por aí. Mas enquanto ele se vira para sair, ela menciona que sua falta de fedor é devido à sua baixa patente. E em um momento tranquilo de inspeção ela admite que ele realmente cheira muito bem. Depois disso vemos Jin-Ho entrando na masmorra após seu intervalo, enquanto seus amigos mineradores estão silenciosamente com inveja de que ele conheceu Hai quando se perdeu, pois eles mencionam que só podem admirá-la à distância e explicam que ela patrulha incansavelmente a área para protegê-los do chefe, mesmo sacrificando seu próprio tempo de descanso. Então Jin-Ho percebe ter uma admiração por ela misturado com paixão, já que é por isso que ela estava perto da sala do chefe. E o chefe da mineração diz a ele que ela fica um pouco desconfortável com o cheiro de outros caçadores. Daí os mineradores acrescentam que isso é devido à sua característica única e é por isso que ela sempre cobre o nariz com um lenço. Jin-Ho então reflete sobre como a reação dela a ele foi notavelmente diferente, e ele se pergunta se isso significa que ele não carrega o cheiro típico de um caçador, pois ele se lembra que o chefe do Portal Vermelho disse algo semelhante e ele imagina que isso deve ser porque ele é apenas um jogador.
Por isso, com uma pequena mistura de curiosidade e incerteza, ele se pergunta o que ser um jogador realmente significa, embora ele não tenha a mínima ideia. Mais tarde vemos ele recebendo seu pagamento após o término da mineração, e o chefe da mineração expressa sua gratidão pois eles terminaram antes do previsto graças a ele. Daí os mineradores comentam que ele possui um talento natural para isso e o chefe até confessa que em todo o seu tempo ele nunca encontrou ninguém como ele. Então ele pergunta se Jin-Ho consideraria trabalhar fixo para ele por um longo prazo prometendo uma compensação justa. Mas Jin-Ho responde que veio apenas porque estava com tempo livre e o chefe franze atesta com isso, mas ele ainda pede a assistência de Jin-Ho por mais um dia, explicando que amanhã eles têm missões consecutivas de Rank A e de Rank C. Daí Jin-Ho reflete que seu teste de reavaliação está agendado para depois de amanhã e ele sente uma onda de confiança por finalmente ter ganhado dinheiro pela raid de hoje, mas ainda assim ele se assusta ao saber que a Guilda dos Caçadores alinhou missões de ataque uma após a outra planejando enfrentar 2 missões amanhã. E o chefe o informa que a segunda equipe de ataque será designada para essas missões, deixando Jin-Ho completamente surpreso. Daí o chefe se gaba de que a verdadeira força da Guilda dos Caçadores está em ter 2 equipes de ataque, capazes de atacar portal de Rank A, algo que nenhuma outra guilda na nação consegue administrar. E energizado por essa revelação, Jin-Ho concorda em retornar amanhã também e o chefe, claramente encantado, promete falar com seu superior sobre dobrar seu salário, e Jin-Ho humildemente diz a ele para não se preocupar, mas o chefe continua insistente. Naquela noite vemos Rai com um traço de preocupação instruindo alguém a investigar Jin-Ho dentro da equipe de mineração. E ela descobre que a pessoa já o conhece pois ele explica que o Sr. Choi o encarregou do mesmo trabalho outro dia, mas no entanto ele não consegue compartilhar nenhum detalhe já que cada informação sobre Jin-Ho foi selada pela Associação de Caçadores, e ele acha isso totalmente estranho porque ele nunca testemunhou a associação bloquear dados sobre alguém que não é um caçador de alto nível. E antes que ele possa dizer mais, Rai abruptamente encerra a ligação. Daí, deitada em sua cama depois disso, ela imagina o que tudo isso pode significar, pensando que embora ela conheceu muitos caçadores até agora, essa é a primeira vez que ela encontra um que realmente cheira agradável. No dia seguinte observamos Jin-Ho chegando ao local do portal e todos o cumprimentam de braços abertos. Uma recepção que desperta memórias de seus primeiros dias de caçador, o que cria um sorriso gentil em seu rosto. Daí eles então decidem começar com o portal de Rank C para o dia e vemos Jin-Ho trabalhando nas pedras de mana como uma escavadeira humana, e depois de terminar o trabalho ele se junta aos outros para uma refeição e o chefe continua elogiando ele, mencionando que eles conseguiram terminar cedo e aproveitar essa pausa para o almoço apenas por causa de seu esforço, e o chefe até pergunta se Jin-Ho realmente não quer ficar com ele, se oferecendo para pagar a ele 5 vezes a taxa usual, mas Jin-Ho ainda recusa o acordo. Logo depois Son Kuhon, o capitão da segunda equipe de ataque, aparece perguntando se alguém da equipe de mineração pode dar uma mão já que seu carregador não pôde vir hoje. Então o chefe sugere que a equipe de coleta seria melhor em transportar coisas, mas Kuhon retruca que eles já mencionaram a falta de pessoal. Daí, claramente irritando o chefe, não está entusiasmado com a sugestão e Kuhon arrisca oferecendo uma margem de risco se eles acompanharem sua equipe até a masmorra. Mas o chefe menciona insistindo que caçadores de baixa patente como eles não são adequados para servir como carregadores em masmorras de Rank A. Por isso certamente nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso, mas assim Kuhon faz um último discurso para ver se alguém está interessado e Jin-Ho corajosamente levanta a mão. Daí o chefe tenta convencê-lo a desistir, mas Jin-Ho menciona para ele não se preocupar, confiante em suas próprias habilidades. Mas apesar de seus protestos, o chefe avisa que Jin-Ho é novo e que não tem a mínima ideia do que está se metendo. Daí Kuhon simplesmente pergunta sua patente e quando ele descobre que Jin-Ho é apenas Rank E, ele acha que não há mal nenhum em levá-lo junto. Eles então vão em direção ao portal e Jin-Ho não pode deixar de notar que esse portal é maior do que o de ontem. Então Kuhon comenta que embora possa ser maior, sua energia mágica não é tão potente quanto os portais anteriores, assegurando ele de que não é perigoso, afinal a segunda equipe não estaria lá caso contrário, e Jin-Ho se tranquiliza já que a equipe é composta por 6 caçadores de Rank A e 3 caçadores de Rank E. Uma escalação que ainda assim se qualifica como uma equipe de ataque mesmo sem um membro Rank S. Então quando eles entram no portal, Jin se diverte que a magia aqui é provavelmente mais fraca do que antes, que ele não consegue se livrar de uma vibração sinistra que lembra o portal vermelho. Mas a curandeira da equipe diz a ele para não se preocupar, lhe assegurando que todos os caçadores aqui são incrivelmente capazes e nada dará errado contanto que ele fique com eles.
Enquanto isso, Kuron está convencido de que uma vez que essa missão de ataque terminar ele será oficialmente promovido a capitão da equipe, e ele acredita que pode lidar com isso mesmo que ele não seja tão formidável quanto seu mestre atual ou vice-mestre, mas nesse momento eles sentem a presença de monstros à frente e imediatamente entram em ação sem esperar por novas ordens. E eles são atacados por alguns chacais de masmorra, mas esses bichos são muito fracos e a equipe os elimina em questão de segundos, daí todos ficam surpresos ao ver chacais de masmorra aqui e Jinro pergunta se eles são raros aqui, daí a curandeira explica que eles são apenas monstros de rank C e que é estranho encontrá-los em uma masmorra de rank A, já que monstros fracos como esses geralmente são mortos por outros mais fortes. Mas Jinro então percebe coleiras em volta de seus pescoços, revelando que esses chacais estão sendo criados como cães de caça por alguém. Então nesse momento mais monstros se aproximam e eles percebem que é um exército de orques superiores, e um deles ataca jogando uma lança e Kuron mal consegue bloquear o ataque. Daí eles o atacam e o tanque usa sua habilidade de provocação, mas ela se mostra ineficaz pois os monstros têm como alvo a fileira atrás, e embora um dos caçadores consiga repeli-los, os orques não sofrem dano devido à sua alta resistência mágica. Então a maga do grupo prende um dos monstros, mas ela não consegue segurar porque ele é muito forte, então o mago do fogo invoca 2 soldados do fogo para sua companheira. Daí enquanto os soldados do fogo enfrentam os orques, o resto da equipe luta ferozmente, porém os orques conseguem ferir o artista marcial da equipe, levando eles a pedir ajuda à curandeira embora ela já esteja ocupada curando o tanque, e Kuron acha que eles estão seriamente em menor número e teme que esse possa ser o fim deles, pois os orques até cortaram um dos braços de um caçador. Mas Kuron silenciosamente espera que ninguém morra aqui e a curandeira intervém para regenerar o braço perdido completamente enquanto a maga adiante segura os orques, mas então um orque aparece de repente atrás da curandeira e ela parece aceitar sua morte iminente até que Jinro intervém, e usando a mão do governante ele mata o orque rasgando sua espinha. Daí a curandeira fica se perguntando o que aconteceu enquanto Jinro ativa sua habilidade furtiva para ajudar os outros caçadores atacando os orques para enfraquecê-los sem ser notado. Assim os caçadores voltam para a batalha quando os orques começam a vacilar de repente, pois eles aproveitam essa oportunidade lançando um ataque em grande escala e matando os orques um após o outro. E Jinro pensa que realmente não quer se destacar como um estranho aqui, mas ele se recusa a deixar alguém morrer em seu turno, por isso silenciosamente ele continua a enfraquecer os monstros nas sombras, e os outros caçadores conseguem cuidar do resto deles, eventualmente eliminando todos os monstros malditos. Depois disso Kuron verifica todos e ele ouve que eles estão todos bem, e a curandeira menciona que algo estranho ocorreu durante a luta e Kuron acrescenta que ele também sentiu os monstros enfraquecerem dramaticamente de repente. Então ele questiona se foi os magos que estavam por trás disso, mas eles respondem que não estavam e que tal feito não deveria ser possível sem um caçador do tipo assassino. Mas eles decidem não insistir nisso, argumentando que a sorte estava do lado deles já que eles venceram no final. Enquanto isso a maga de óculos acha que seu carregador subestimou seriamente a equipe, pois ele deveria saber que sua habilidade furtiva foi detectada com tantos conjuradores de magia aqui. Mas escolhendo ficar quieta sobre isso, ela acha que ele deve ter suas razões e ela deve a ele por pelo menos ajudá-los a sobreviver. Os caçadores então se voltam para seu capitão perguntando se eles devem continuar ou recuar, pois eles mencionam que enfrentar uma masmorra como essa exigiria pelo menos mais 2 curandeiros e mais 3 magos. Daí, com uma forte sugestão de recuar, o líder leva um momento para refletir sobre a situação, e Jinro, entendendo sua relutância em avançar em uma masmorra perigosa, silenciosamente espera que o capitão tome a decisão certa e no final o líder decide se retirar para o alívio de todos. Daí, quando eles chegam no portal que leva para fora, eles notaram que ele está selado por uma barreira. Uma característica que não estava lá quando eles entraram na masmorra. Então os magos avançam para remover a barreira, felizes por terem escolhido recuar, pois essa masmorra claramente abriga uma entidade capaz de usar uma magia avançada, mas quase imediatamente todos sentem uma onda de magia poderosa, despertando a questão se esse deve ser o chefe. Daí, enquanto os magos se apressam para desmantelar a barreira, Jinro se pergunta em voz alta por que uma poderosa magia tão grande não foi detectada enquanto eles estavam do lado de fora. Afinal, até mesmo um caçador de rank B deveria ter percebido, mas nesse momento os magos de repente começam a sangrar bastante e todos percebem que alguém amaldiçoou a barreira com uma armadilha furtiva. Então o capitão ordena urgentemente a um dos caçadores que lance alguma magia divina, mas quando ninguém presta atenção ele se vira para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar um exército inteiro de orques se aproximando atrás deles, e eles contam cerca de 50 orques e os líderes de ambos os lados dão um passo à frente na metade do caminho.
Daí o líder orc tenta se comunicar, mas suas palavras são incompreensíveis até que o xamã orc assume seu corpo e fala em linguagem humana, e o xamã se apresenta como Cargalan e diz a Curron que ele estava esperando ansiosamente pelos humanos. Daí Curron então pergunta se Cargalan foi quem selou a entrada e o xamã confirma isso. Então curioso Curron pergunta se há algum ser mais forte do que ele nessa masmorra, mas Cargalan responde que não há e os desafia a escolher enfrentá-lo ou perecer nas mãos de seus soldados, e sem pensar duas vezes Curron decide por enfrentar o xamã de frente e os orcs prontamente lhe deram o caminho. Mas antes disso Curron fala para Jinro que seu plano é lançar um ataque no chefe assim que chegarem à sua câmara, pois essa distração deve desabilitar brevemente a barreira, por isso ele instrui Jinro a usar essa abertura para escapar e alertar o outro time de ataque, mas Jinro não consegue deixar de perguntar se eles estão todos apenas aceitando ir direto para a morte. Mas Curron o lembra sem rodeios que sua missão é fechar o portal, não necessariamente retornar vivo, e a curandeira entrega a Jinro um pequeno livro pedindo que ele o entregue à sua família se algo der errado, e embora Jinro aceite com o coração pesado, ele espera que não aconteça nada com eles, e ela o incentiva a garantir sua própria fuga enquanto eles completam a missão. Daí Jinro reflete que essa situação terrível lembra a masmorra dupla, mas essas pessoas são completamente diferentes do que ele enfrentou antes. Ao mesmo tempo, fora do portal, Rai está procurando freneticamente por Jinro, se perguntando se ele poderia ter desistido da mineração. Mas quando o chefe da mineração percebe sua angústia, ela pergunta sobre Jinro e descobre que ele entrou no portal como um carregador. Daí de volta para dentro, Jinro e o resto do grupo finalmente chegam a uma sala de trono, onde eles são recebidos por Cargalan e uma enorme horda aterrorizante de orcs. E ao mesmo tempo, do lado de fora do portal, vemos Rai perguntando por que Jinro entrou como carregador, já que ele só tem uma vida para viver. Então ela se lembra de tê-lo visto ontem parado na frente de uma sala de chefe com uma arma na mão, o que agora o faz parecer bastante suspeito. Por isso ela informa ao líder da mineração que ela se aventurará lá dentro para investigar, perguntando se eles têm alguma arma adequada disponível. Mas o líder apenas pega uma picareta e a entrega a ela. Daí quando ela pergunta se há mais alguma coisa, ele admite que não tem nada parecido com uma arma, e sim apenas mais algumas ferramentas de mineração. Então Rai decide por entrar de mãos vazias, mas ele questiona se ela poderá sobreviver sem nenhuma arma de dano, então ela relutantemente leva a picareta junto. Ao mesmo tempo, os caçadores dentro do portal ficam atordoados com o grande número de orcs superiores, convencidos de que se tantos deles surgirem eles poderiam facilmente devastar cidades inteiras, e eles notaram que os 4 generais do exército orc são ainda mais poderosos do que o resto da horda, e o chefe ordena que os orcs fiquem em silêncio. Daí os orcs imediatamente param com seus barulhos e Curron deduz que sua missão deve ser fechar o portal, o que significa que eles têm que derrotar o chefe da masmorra, mas em uma reviravolta dramática o chefe remove sua máscara e todos ficam surpresos com sua aura mágica avassaladora, pois eles estão praticamente cagando nas calças com o quão insignificantes eles se sentem em comparação a ele. Curron corajosamente pergunta por que ele os reuniu aqui. Daí o chefe os informa friamente que eles não são nada mais do que entretenimento para ele, prometendo matá-los um por um como o espetáculo perfeito para usar seus soldados. Então Curron e seus companheiros são atingidos pelo desespero ao ouvir isso, incapazes de acreditar que sua missão é tratada como mera diversão, pois agora eles não são nada além de brinquedos descartáveis para serem descartados. Enquanto isso, percebendo Jinro entre eles, o chefe percebe que algo estranho está acompanhando os humanos, mas desatento Curron avança até o chefe para atacar, ordenando que o resto se junte, mas ele descobre que todos estão congelados de medo, mas sem se deixar intimidar ele ataca o chefe sozinho apenas para o chefe contra-atacar com seu escudo mágico. E o chefe então libera sua magia gravitacional, batendo Curron no chão e até mesmo com força contra o teto como uma boneca de pano, repetindo essa manobra cruel várias vezes, e seus companheiros de equipe assistem horrorizados enquanto Curron é espancado, mas antes que seja tarde demais, Jinro intervém para salvá-lo e gentilmente o deita no chão. E embora Jinro pense que ele não deveria se intrometer porque essa é uma missão para a guilda dos caçadores, ele não pode ficar sentado enquanto toda a equipe de ataque está em perigo, mas daí um dos orcs se lança sobre ele, mas ele rapidamente interrompe seu avanço e o destrói com sua mão governante nesse momento. Ele então se vira para Curron e friamente pergunta se ele poderia se encarregar de lidar com todas essas feras mágicas na área, e Curron, sem outra opção, concorda alegremente, e o chefe está assistindo essa bagunça considerando que seus inimigos ainda não viram o suficiente sua aura poderosa de magia bruta. E embora Jinro admite que essa é a primeira vez que ele encontrou uma aura tão avassaladora, ele diz que nesse momento os papéis de força vão se inverter.
E com uma determinação sombria ele convocou seu exército das sombras jurando acabar com o chefe da masmorra de uma vez por todas. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, a equipe de vigilância liderada por Jin se reuniu no portal, e os mineradores murmuram em confusão sobre a presença da equipe e o próprio Jin se pergunta por que Jinho tem trabalhado como carregador aqui nos últimos 2 dias. Daí quando o líder minerador questiona a situação, Jin pressiona ele pelo paradeiro de Jinho, mas naquele momento um minerador descontente que há muito tempo reclamava das ações inexplicáveis de Jinho, deu um passo à frente e declarou que ele havia percebido algo estranho sobre aquele rapaz desde o início. Mas ignorando o minerador resmungando, Jin pediu ao líder para localizar Jinho e logo ele descobriu que ele havia entrado no portal disfarçado de carregador, e intrigado Jin reflete sobre como Jinho apareceu pela primeira vez como minerador e depois trocou de papéis, e observando que agora que Jinho alcançou o status de Rank S, cada movimento que ele faz está sob vigilância rigorosa. Por isso Jin realmente deseja que Jinho pelo menos esteja mais consciente de suas ações. Daí o líder minerador, ainda perplexo, pergunta o que realmente está acontecendo aqui e Jin diz a ele para esperar até as notícias de amanhã para ele entender tudo. Daí enquanto Jin se aproxima do portal, o líder minerador revela que Rai apareceu com essa pergunta semelhante e entrou no portal não muito tempo atrás. Mas antes que Jin pudesse investigar mais, ele de repente detectou uma aura incomum emanando do portal da masmorra, então ele imediatamente ordenou que sua equipe realizasse outro teste de poder mágico na masmorra, e ao mesmo tempo dentro do portal Rai está surpresa com o grande número de orques de alto escalão que foram mortos. E incapaz de compreender como o grupo de Kuron conseguiu dizimar tantos inimigos, ela resolve se apressar em direção à sala do chefe, especialmente depois de detectar aquela onda aterrorizante de energia mágica. Depois a cena muda para o chefe ridicularizando Jinho por confrontar suas forças com um número tão lamentável de soldados, levando Jinho a amplificar a força de seu exército das sombras usando sua habilidade recém-aprendida domínio do monarca. Daí ele explica que essa é a habilidade mais recente que ele adquiriu, e fez com que seus soldados das sombras tenham se tornado significativamente mais potentes, e ele ganhou ela após a batalha no castelo demoníaco. Enquanto isso, os outros caçadores estão completamente confusos com a reviravolta dos acontecimentos, enquanto os orques superiores lançam um ataque às tropas de Jinho, mas seus generais se mostram tão formidáveis que cortam os orques como se estivessem realizando o controle de pragas de rotina. Daí Jinho está ocupado ajudando a reduzir as fileiras inimigas. E os caçadores notam que seus movimentos são iguais aos de Rai. Por isso eles permanecem perplexos sobre o porquê de alguém com seu poder entrar no portal inicialmente como um mero carregador. Daí enquanto a batalha continua, Jinho se torna bastante ciente de que a força de sua infantaria está apenas no mesmo nível de um caçador de rank B. Pois seus soldados estão caindo a uma taxa alarmante, tendo 4 a 5 baixas para cada orques morto. Por isso, percebendo que a menos que ele corte a horda de orques rapidamente, sua própria reserva de mana será toda drenada, então Jinho se prepara para mais. Mas nesse momento o chefe libera um feitiço de fogo avassalador direcionado diretamente a seus soldados das sombras, dizendo que Jinho não deveria ficar cheio de si mesmo, mas Jinho implacável menciona que seus soldados possuem a habilidade sobrenatural de ressuscitar sem fim. Mas não satisfeito com isso, o chefe então intensifica seu ataque ainda mais, lançando sua magia de gravidade em Jinho e seus soldados. E ele se gaba de que continuará aniquilando suas forças até que suas reservas mágicas sequem, mas apesar de repetidamente eliminar o exército de Jinho, nosso prota continuamente invoca suas tropas sem pausa, e em meio a esse ciclo implacável Jinho se pergunta se o chefe está deliberadamente mantendo distância com seus ataques mágicos de longo alcance. Enquanto o chefe reflete sobre quanto tempo Jinho poderá sustentar essa maldita resistência mágica, e fora do portal os resultados de um teste de poder mágico aparecem revelando que essa masmorra está perigosamente perto de um portal de rank S, então Jin imediatamente instrui os mineradores a contatar o líder da guilda dos caçadores sem demora. E o departamento de vigilância se mobiliza para apoiar a equipe de ataque, mas dentro da masmorra o chefe zomba de Jinho, afirmando que tanto o poder quanto o número absoluto de seu próprio exército excedem em muitos de Jinho, e enquanto Jinho observa desacreditado, ele percebe que sua energia mágica está se esgotando rapidamente. Por isso, em um movimento rápido, ele bebe uma poção de mana para repor sua força e anuncia que está prestes a revelar seu verdadeiro potencial como um necromante, pois com um gesto determinado ele ressuscita todos os orques superiores mortos, transformando eles em seus lacaios mortos-vivos e corajosamente declarando ao chefe que pretende adicionar o próprio chefe e seu general à sua crescente legião.
Daí muito assustado o chefe questiona se Jinho pode ser algum tipo de lorde intrigado sobre o porquê de tal ser estar presente nesse lugar, e ele reflete que desde que abriu os olhos aqui pela primeira vez o único comando que ressoa em sua mente é matar qualquer humano, mas descartando quaisquer razões mais profundas ele decide seguir essa voz sem questionar e por isso ele envia seus generais para a batalha. Mas daí a cena muda para a Guilda dos Caçadores, onde o Sr. Choi está surpreso ao descobrir que o poder dos portais está quase no nível de Rank S, e ele menciona que a avaliação deve ser precisa ou caso contrário Kuron e sua equipe já teriam saído da masmorra. E percebendo que uma quebra de masmorra nesse nível poderia desencadear um incidente que lembra o desastre da Ilha Jeju, ele fica aliviado por ainda haver tempo para evitar essa catástrofe, então o Sr. Choi instrui sua assistente a mobilizar todos os caçadores da guilda solicitando que uma mensagem seja enviada a todos os caçadores de rank A ou acima disso. E ele até menciona que eles podem ter que chamar a guilda Tigre Branco e a Ceifadores para ter um suporte adicional, e embora sua assistente fique surpresa com essa sugestão, o Sr. Choi insiste que por enquanto tudo o que eles podem fazer é evitar que as coisas saiam ainda mais do controle. Daí de volta à sala do chefe a batalha se intensifica enquanto o general de Jinho duela com o comandante Orc enquanto suas próprias forças dominam o inimigo, mas para seu desagrado o chefe observa seus próprios generais lutarem e caírem e vê os outros caçadores correndo para ajudar Jinho, mas no entanto o chefe se recusa a deixá-los interferir e rapidamente fere vários deles com sua magia de maldição. E depois saindo de seu trono poderoso de imperador o chefe menciona que fará Jinho se arrepender de tê-lo desafiado. Então ele lança uma série de maldições em Jinho como Canção da Invalidez e Canção do Sono, mas graças às suas habilidades excepcionais de saúde e longevidade as maldições não têm efeito. E Jinho então explica friamente que ele é imune a tais toxinas e prontamente invoca seus magos. Em resposta o chefe ergue um escudo mágico formidável para bloquear o ataque mas os magos contra-atacam lançando uma bola de fogo aprimorada pela Orbe da Avareza, e esse ataque rasga a barreira do chefe jogando com força mais combustível para sua raiva. Mas nesse momento Ra interrompe a cena com seus olhos arregalados de choque enquanto ela examina o caos nesse lugar, pois ela observa que vários caçadores estão mortos e Kuron por exemplo está ferido mas sendo curado às pressas pela curandeira. Daí quando ela pergunta o que diabos está acontecendo os lutadores só podem oferecer olhares confusos. E o chefe então ataca com força canalizando magia de fortalecimento e outros feitiços para se transformar em um gigante com a intenção de esmagar Jinho com seus pés, mas no entanto Jinho se esquiva agilmente dos golpes massivos, tendo em conta que ele nunca se importou com gigantes provavelmente devido a um desastre anterior na masmorra dupla. Mas em retaliação o chefe libera uma onda de feitiços de fogo ao seu redor eliminando basicamente os amigos de Jinho e também os seus, e com raiva o chefe provoca Jinho questionando se ele ainda acredita que pode enfrentar tal poder, mas em um movimento ousado Jinho avança e esfaqueia o chefe no olho declarando que ao se transformar em um gigante o chefe apenas se tornou um alvo maior e mais vulnerável. E ele acrescenta friamente que um mago solitário sem guardas não tem chance contra um caçador do tipo assassino, daí o chefe atira de volta com raiva durante seus feitiços de fogo mas Jinho definitivamente evita cada explosão e contra-ataca com sua adaga, apenas para descobrir que sua lâmina mal faz danos no chefe. E percebendo que a força bruta sozinha não vai cortá-lo Jinho invoca a mão de seu governante usando ela para agarrar um conjunto de correntes, e com um movimento rápido e decisivo ele amarra o chefe e o arremessa ao redor da sala deixando o adversário monstruoso cambaleando, mas nesse momento Jin chega ao local e observando essa exibição surpreendente ele diz a Rai que veio aqui para dar apoio. Quando ele notou uma explosão de magia potente no lado de fora mas agora ele sente que sua ajuda pode não ser mais necessária, e percebendo que até mesmo o chefe da vigilância parece reconhecer o poder de Jinho Rai se pergunta o quão formidável ele deve ser, ela então pergunta a Jin o que ele pensa de Jinho e ele responde com um balançar de ombros admitindo que ele realmente não o conhece tão bem. Enquanto isso Jinho diz ao chefe ferido que seu destino foi selado no momento em que seus próprios guardas caíram em batalha, e se recusando a aceitar a derrota o chefe atacou mas Jinho ainda não tinha terminado pois ele invocou os espíritos de seus antigos guardas para terminar o trabalho, e depois de trocar alguns golpes decisivos o chefe caiu e com grande medo em seus olhos ele olhou para cima e viu seus antigos generais acabando com sua vida. Daí depois de emergir vitorioso Jinho sentiu uma onda de poder e subiu alguns níveis, e então ele continuou para extrair a alma do chefe movimento esse que chocou a todos, daí depois de se levantar Jinho brinca com comentários que ele finalmente se tornou agora muito mais dócil depois que ele se transformou em uma sombra.
Mas enquanto ele realizava a extração ele percebeu que poderia nomear a alma, e já que o verdadeiro nome do chefe havia escapado de sua memória ele decidiu chamá-lo de Fang. Mas ao inspecionar o status de Fang, Jin-Ho descobre que o inimigo caído tinha o rank Cavaleiro de Elite, um rank que ele nunca tinha encontrado antes, embora ele reconhecesse isso como algo verdadeiramente notável. Ele também observa que os orcs superiores provaram ser um ganho significativo, mas então Jin dá um passo à frente, e até esse ponto Jin-Ho estava tão concentrado na extração de alma que ele não tinha notado a chegada de Jin, mas daí os outros caçadores começaram a querer por uma explicação do que tinha acabado de acontecer aqui. A equipe de Jin intercede em seu nome declarando que Jin-Ho é atualmente o segredo máximo da associação, então eles instruem todos a manter os eventos desse dia em segredo, explicando que Jin-Ho liberou o poder de um caçador de rank S apenas para protegê-los. Com isso Jin e sua equipe escoltam Jin-Ho para fora. Mas antes de se separarem, Kuron e seus companheiros expressaram sua sincera gratidão e Jin-Ho devolve o diário da curandeira para ela. Daí quando Jin-Ho estava partindo, Rai tentou alcançá-lo para falar, mas a maga de óculos interrompeu e perguntou por que ela estava carregando uma picareta. Mas Rai se pergunta se ele pensaria que ela é estranha, por isso a maga pergunta de quem ela está falando e Rai timidamente responde ninguém. Mais tarde o Sr. Choi recebe um relatório do incidente e fica totalmente surpreso com a multidão de habilidades que Jin-Ho demonstrou. Daí ele pediu a Kuron para comparar a força de Jin-Ho com a sua própria força, e Kuron menciona que enquanto os ataques típicos dependem dos esforços coordenados de muitos caçadores, Jin-Ho pode limpar uma masmorra sozinho. Então Kuron desafia o Sr. Choi perguntando se ele realmente acredita que pode conquistar a masmorra mais difícil sozinho, e o Sr. Choi com um sorriso desacreditado comenta que duvida disso e então diz que seu título de caçador supremo pode agora ser um pouco mais do que uma piada. E quando o Sr. Choi sai, Kuron diz a ele que ele deve recrutar Jin-Ho a todo custo e o Sr. Choi anuncia que fará o seu melhor. Enquanto isso Jin-Ho se encontra com Léo perguntando sobre como as coisas com o mestre da guilda se desenrolaram, daí Léo informa sobre os detalhes, mas daí a cena muda para a associação de caçadores, pois lá um ator famoso chamado Lee Min-sung acabou de despertar como um caçador, e a mídia invadiu a área para cobrir as últimas notícias e Min-sung aparece se gabando dessa atenção, acreditando ser a estrela do dia aproveitando sua nova fama. Então a cena muda para Baek e o Sr. Choi chegando à associação de caçadores com os jornalistas dizendo que eles estão lá para recrutar Min-sung, mas Baek fica claramente irritado e pergunta quem diabos é esse e o Sr. Choi responde secamente que ele não está aqui para isso, e que embora o Sr. Choi tenha ouvido falar de Lee Min-sung ele explica que ele já assinou contrato com a guilda dos ceifadores e que está aqui para algo totalmente diferente. Então, decepcionados pela falta de uma boa fofoca para a TV, a mídia logo sai correndo, e daí Baek se lembra que o Sr. Choi estava preocupado com a recente masmorra de rank A que quase atingiu o status de rank S, mas o Sr. Choi descarta isso como nada comparado ao que a guilda do Tigre Branco sofreu no Portal Vermelho, onde ocorreram baixas reais. Daí Baek menciona que ele até ouviu que o Sr. Choi estava quase prestes a implorar por ajuda, mas o Sr. Choi insiste que as coisas aconteceram de forma diferente graças a Jin-Ho e tanto que ele agora planeja dar a Jin-Ho uma grande recepção em sua guilda, e Baek concorda que Jin-Ho salvou eles também e os dois começam a discutir sobre quem será que vai recrutá-lo. Mas nesse momento o mestre da guilda dos ceifadores intervém e pergunta se eles estão brigando por Lee Min-sung, mas eles rapidamente respondem que não dão a mínima para aquele jovem metido e nesse momento Jin-Ho chega à associação totalmente assustado com toda a comoção. Enquanto isso na escola de Gina todas as meninas estão grudadas nas notícias sobre Lee Min-sung estar na associação de caçadores. E elas conversam sobre como Min-sung, um ator de reputação seriamente manchada, está envolvido em uma série de escândalos com rumores de que ele dorme com todas as atrizes com quem trabalha, mas de volta na associação o próprio Min-sung se dirige à mídia e com sua surpreendente determinação ele anuncia que decidiu se tornar um caçador. Daí ele declara que se juntará à guilda dos ceifadores sob a liderança de seu mestre Lin Tai, levando a mídia a perguntar se isso significa que ele está se aposentando da carreira de ator, e todos ficam chocados que ele tenha tomado uma decisão tão drástica sem nem mesmo saber seus resultados oficiais de avaliação, mas com um sorriso confiante Min-sung afirma que já sabe que ele é um caçador de rank A. E que seu contrato com a guilda dos ceifadores durará 2 anos, daí após isso ele retornará à indústria e até lá seus escândalos não serão nada mais do que memórias esquecidas, então ele finge que está pronto para arriscar sua vida lutando contra feras mágicas não importa qual seja seu rank.
Mas nesse momento, quando Jin-ho tenta entrar furtivamente na associação, os guardas o bloqueiam dizendo que ele não pode entrar até que a conferência termine, mas daí Gun aparece e anuncia que Jin-ho é seu convidado, e lembra a todos que ele havia solicitado especificamente que não realizassem uma entrevista coletiva a essa hora. E Min-sung se irrita com essa intrusão, mas Gun não dá a mínima e prontamente leva Jin-ho para dentro. Daí a mídia, agora ainda mais curiosa, começa a se perguntar quem é esse Jin-ho misterioso. Enquanto isso, Min-sung tenta forçar sua entrada na associação para uma avaliação, mas Jin interrompe avisando que ele não pode entrar agora porque outros estão sendo reavaliados. Daí Min-sung, fervendo de raiva, pergunta a Jin se ele sabe quem ele é, ameaçando que uma única palavra dele pode lhe custar seu trabalho, mas Jin, ainda claramente sem noção sobre sua identidade, ordena que ele fique do lado de fora ou suma. Depois vemos Gun escoltando Jin-ho para o local de sua reavaliação, onde Jin-ho percebe que o Sr. Choi e Baek estão presentes para revisar seus resultados. Daí, entrando na sala de avaliação antes de começarem a reavaliar seu poder, os avaliadores perguntam quais habilidades ele usa. Então Jin-ho casualmente demonstra invocando um soldado, embora Gun saiba muito bem que isso é apenas a ponta do iceberg, pois Jin já o informou sobre suas verdadeiras capacidades. Então, decidindo que é hora de mostrar sua verdadeira força, Jin-ho invoca todo o seu exército, mencionando que ele pode trazer cerca de mais 100 soldados sob comando. Daí Gun fica visivelmente assustado com essa exibição, e tanto o Sr. Choi quanto Baek podem praticamente sentir a intensidade absoluta de sua magia, e ela é tão poderosa que faz eles se perguntarem se suas habilidades superam as deles. Daí, em pouco tempo, o processo de avaliação termina e Jin-ho recebe uma licença de caçador de rank S, e ele pensa consigo mesmo que com esse novo status ninguém jamais suspeitará dele se ele vender a orbe da avareza, e ele usará o dinheiro para se equipar adequadamente. Então, com sua nova determinação, ele decide que seu próximo alvo será o castelo demoníaco, e Gun espera ansiosamente para ver o que ele poderá realizar. Depois vemos Jin-ho deixando a associação com o Sr. Choi e Baek, esperando até mesmo para falar com ele sobre recrutá-lo, mas ele simplesmente passa direto por eles, insistindo que tem outros assuntos urgentes para resolver. Mas assim que ele abre a porta da associação, ele é emboscado por câmeras piscando com a mídia tirando fotos dele. E Song fica surpresa ao ver seu rosto no noticiário, então mostra as fotos para Gina, que ficou igualmente chocada ao descobrir que seu irmão se tornou um caçador de rank S. Daí todos os companheiros de Jin-ho ficam sabendo da notícia e alguns não conseguem acreditar no que vem, enquanto outros já suspeitavam que era apenas uma questão de tempo. Mas de volta à associação, a mídia mudou seu foco de Min-sung, pois agora estão bombardeando Jin-ho com perguntas. Enquanto isso, Léo menciona para seu pai que ele não foi capaz de convencer Jin-ho a se juntar à sua guilda, e ele lembra que Jin-ho rejeitou amigavelmente sua oferta, insistindo que ele tem uma missão pessoal para completar sozinho. Pois Jin-ho explicou que se juntar a qualquer organização nesse momento só iria atrasar seu progresso, por isso ele deve ficar mais forte de forma independente. Então ele pediu a Léo para ir com ele em vez disso. Daí, ao voltar ao presente, Léo implorou a seu pai para deixá-lo seguir Jin-ho, mas em resposta seu pai o repreende, pois ele vê isso como uma decisão extremamente egoísta. Pois ele lembra a Léo que ele tinha originalmente confiado esse projeto a seu próprio irmão apenas para mudar os planos por insistência de Léo, e agora Léo parece decidido a abandonar tudo sem atingir um único objetivo. Então ele desafia Léo perguntando se ele acredita que isso é justo, levando Léo a relembrar suas experiências com Jin-ho, e ele resolve com determinação que deve ir com Jin-ho não importa o que aconteça. Ao mesmo tempo, a equipe da associação está ocupada mantendo a imprensa afastada, impedindo eles de se aglomerar em torno de Jin-ho. Daí Baek aparece para escoltar Jin-ho para casa, argumentando que lidar com a mídia seria muito desgastante, mas Jin-ho insiste que não há necessidade, e com uma velocidade incrível ele passa pelos repórteres enquanto cobre o rosto. E o Sr. Choi fica surpreso com o quão fisicamente forte Jin-ho se tornou apesar de sua formação mágica, e Baek mal conseguiu acompanhar seus movimentos com os próprios olhos. Então ele se pergunta se Jin-ho ficou ainda mais poderoso desde a última vez que se viram, e o próprio Jin-ho pensa que tudo o que lhe resta agora é ele ir comprar o equipamento certo. Então mais tarde vemos Jin-ho em uma casa de leilões, onde ele diz ao funcionário que está procurando um item projetado para se defender contra ataques baseados em fogo. Daí, quando o atendente pergunta sobre seu uso pretendido, Jin-ho explica que precisa de algo para suportar o calor intenso dentro de uma masmorra. Daí ele mostra uma capa e alguns anéis, observando que embora tenham um preço razoável, o custo ainda é um pouco alto para Jin-ho. Então ele pergunta se um desconto pode ser possível, mas o atendente o informa que os preços são fixos, mas no entanto ele acrescenta que se ele conseguir quebrar o vidro reforçado que protege os equipamentos, ele pode simplesmente ir embora com isso de graça.
E Jin-Ho se assusta com o comentário do atendente do leilão, mas se prepara para quebrar o vidro, mas no momento em que ele está prestes a dar um soco, o atendente o interrompe explicando que ele estava apenas brincando, e que mesmo uma leve vibração dispararia um alarme devido à força notável do vidro. Então ele se desculpa por levar a piada longe demais, deixando Jin-Ho se sentindo envergonhado, e frustrado Jin-Ho diz ao atendente que ele prefere ver algumas armas adequadas em vez disso. Daí o especialista em armas então o leva para exibir uma seleção de espadas curtas, e enquanto eles caminham, o membro especialista em armaduras menciona que Jin-Ho de alguma forma conseguiu quebrar o vidro embora ele nunca tenha realmente tocado nele. Enquanto isso, uma espada curta particularmente pesada é apresentada a Jin-Ho, e ele mal consegue acreditar no preço exorbitante, especialmente porque sua força mal corresponde à presa venenosa de casaca na melhor das hipóteses. Daí em resposta, Jin-Ho puxa a adaga casaca que ele comprou recentemente em sua loja pessoal e pergunta ao atendente quanto ela poderia render no mercado. E então eles confiantemente dizem a ele que ela poderia ser vendida por cerca de 100 milhões de ouro, um valor que o choca dado que ele originalmente pagou apenas 2,8 milhões, e essa revelação convence Jin-Ho que os itens comprados na loja são altamente valiosos, então ele começa a pensar que ele pode não precisar se desfazer da orbe da avareza no final das contas. Daí, fazendo uma pausa, Jin-Ho vai para o banheiro e a cena muda para a sede da guilda do Tigre Branco, pois Baek reflete sobre a imensa força de Jin-Ho, pensando como seu segundo despertar pode ter terminado há muito tempo atrás, mas ele continua a ficar mais forte. Então Baek se pergunta se ele tem abordado as coisas da maneira errada e ele começa a considerar que talvez Jin-Ho seja um caçador que pode continuar ficando mais forte infinitamente. Depois a cena corta para a casa de Jin-Ho, onde Gina percebe que a mídia finalmente parou de incomodar sua casa, um evento que a encanta porque significa que ela pode voltar para a escola em paz. Daí Jin-Ho especula que a associação deve ter intervido para garantir sua privacidade. Mas bem irritada, Gina sugere que ele poderia estar na TV se quisesse, mas ela implora para que ele não arraste ela para isso. Daí Jin-Ho mexe os ombros admitindo que isso está além de seu controle e então anuncia que ele ficará fora por uma semana a partir de amanhã, uma revelação que deixa Gina surpresa e curiosa sobre seus planos. Mas nesse momento Léo aparece na porta, e quando Gina pergunta se ele é um dos amigos de Jin-Ho, Léo esclarece que ele é na verdade o braço direito de Jin-Ho. Daí Jin-Ho rapidamente oferece uma explicação dizendo a Gina que ele estará trabalhando com Léo na próxima semana. E embora Léo pareça um pouco confuso no início, um empurrãozinho gentil de Jin-Ho o ajuda a entender e ele prontamente concorda em mentir junto. Daí à noite encontramos Léo dormindo profundamente no quarto de Jin-Ho, enquanto Jin-Ho silenciosamente verifica Gina, pensando que talvez as coisas tenham finalmente se acalmado. Embora agora todos saibam que ele é um caçador de rank S, então ele tem que ser extremamente cauteloso. Então, para garantir a segurança dela, ele invoca os guardas de Fang de antes, mas ele rapidamente percebe que apenas 3 estão aqui, lembrando que Fang originalmente tinha 4, mas um dos guardas o lembra que o quarto havia sido lançado contra o teto por um dos ataques anteriores de Jin-Ho e sua extração de sombra não conseguiu recuperá-lo. Daí Jin-Ho lamenta por isso, decidindo que 3 guardas são suficientes, então ele deixa um deles junto com 2 guardas comuns para cuidar de Gina, e então enquanto está no telhado Jin-Ho reflete sobre a necessidade de reforçar a segurança do bairro, e ordena que alguns de seus soldados patrulhem a área garantindo que ela permaneça pacífica. Daí lá no alto vemos uma majestosa besta mágica voadora voar pelo céu. Daí no dia seguinte Jin-Ho e Léo são vistos dirigindo juntos, e Léo agradece a Jin-Ho por deixá-lo ficar, mas Jin-Ho tranquiliza de que não há necessidade para se preocupar com ele fugindo de sua casa. Léo então pergunta sobre o trabalho de Jin-Ho na Torre DS. Mas Jin-Ho revela que ele está programado para treinar por uma semana inteira lá, para surpresa de Léo, afinal ele já é um caçador de rank S, mas Jin-Ho simplesmente responde que ele ainda acredita na busca por mais força, um sentimento que não surpreende Léo muito. Mais tarde, dentro da imponente torre demoníaca, Jin-Ho coloca seu anel à base de água e seu manto de vento e embarca em sua última conquista. Daí ele recebe uma missão para matar o demônio monarca Baron morando no último andar, com uma recompensa prometendo uma pedra rúnica e uma habilidade de troca de alma e mais 30 pontos de habilidade. Então, incendiado pelo desafio e as recompensas em oferta, ele se teletransporta para o 76º andar. Mas em outra cena, a mãe de Léo é vista em uma conversa com seu pai, surpreso que seu filho tenha saído de casa. Enquanto seu pai parece indiferente, ele de repente desmaia. Mas de volta no castelo demoníaco, Jin-Ho está travado em combate com um formidável monstro de nível chefe, e no calor da batalha ele invoca Fang e lhe entrega a orbe da avareza.
Daí Fang ataca liberando um poderoso feitiço de fogo que reduz o monstro a cinzas, e impressionado com a exibição Jinho resolve considerar cuidadosamente quando será melhor usar essa habilidade de Fang no futuro. Mais tarde vemos o pai de Léo acordado no hospital sabendo que Léo veio visitá-lo. E sua esposa confessa que mentiu sobre seu colapso devido ao excesso de trabalho para Léo e eles se lembram da explicação sombria do médico, pois ele contraiu a chamada doença do sono eterno, uma condição em que a pessoa é dominada pela sonolência até que ela eventualmente cai em um sono sem fim. Daí o pai de Léo continuou perguntando por que ele havia contraído essa doença terrível, e o médico explicou que pessoas com baixa resistência à magia são especialmente propensas a ela se forem expostas por muito tempo, então o médico até perguntou se algum de seus amigos ou parentes são caçadores, o que fez ele e sua esposa pensarem em seu próprio filho Léo. Mas o médico admitiu que a causa exata ainda não foi confirmada, mas frustrado o pai de Léo começou a se perguntar se talvez ele tivesse sido completamente eliminado por esse mundo cruel. Enquanto isso, na fronteira do país, um esquadrão de caçadores estão patrulhando a área quando encontram aquela fera mágica voadora que vimos antes. Então eles param no meio do caminho todos coçando a cabeça e se perguntando o que diabos é isso, mas de volta ao castelo demoníaco Jinho está subindo de nível após suas batalhas recentes, daí ele explica que reorganizou seus soldados em 6 equipes separadas, cada uma operando por conta própria com 2 ordens simples. Primeiro, para eliminar todos os inimigos possíveis, e segundo, para alertá-lo assim que encontrarem a permissão de entrada, e ele admite que essa estratégia significa que ele não será capaz de pegar nenhum saque além da permissão, mas isso é um plano mais eficiente no geral, mas no entanto seu progresso diminuiu consideravelmente desde que ele chegou no 80º andar. Daí, enquanto ele pensa o que pode estar causando esse atraso, ele de repente percebe uma queda drástica em seu MP, pois acontece que alguém tem continuamente eliminado seus soldados mirando especificamente em sua equipe A. Então Jinho fica chocado que um inimigo aqui pudesse derrotar a equipe de seus orcs de alto nível, então ele chamou sua equipe de volta e saiu pessoalmente para investigar. Daí, chegando na cena, ele descobre que a equipe B também foi derrotada e ele imagina que o inimigo deve ser seriamente formidável, mas algo não está certo, pois ele menciona que a equipe de Fang estava muito mais próxima da equipe A que o inimigo escolheu como alvo, e a mais distante era a equipe B, então ele percebe que esse adversário deve ter visto que Fang era muito poderoso para enfrentar. E então ele escolheu deliberadamente oponentes mais fracos em vez disso. Com isso, Jinho deduz que o próximo alvo provavelmente será o esquadrão dos ursos de gelo, e com certeza ele logo avista alguns cavaleiros demoníacos derrotando seus ursos de gelo, e os cavaleiros demoníacos destroem os ursos como se eles não passassem de brinquedos, e Jinho observa em modo furtivo. Mais satisfeito com seu desempenho, ele desativa seu modo furtivo. Daí um dos cavaleiros avança contra ele, mas ele rapidamente contém o atacante, então quando mais 2 atacantes se juntam contra ele, Jinho os derrota com facilidade, deixando apenas o líder em pé. E ele avança em sua direção, mas ela parece com medo e recua. Daí nesse momento Jinho reflete sobre sua curiosidade de longa data sobre se as feras mágicas sentem medo, e ele finalmente confirma isso com um sorriso malicioso que ele deu. Então a batalha aumenta quando ele entra em choque com a líder, quase acabando com sua vida, até que inesperadamente ela se rende antes que ele possa dar o golpe final, mas enquanto sua voz ecoa através da armadura, ele percebe que ela é uma mulher removendo seu capacete e ele observa suas feições. Daí ela implora por misericórdia e Jinho menciona novamente que a própria pessoa que iniciou o conflito agora implora para ser poupada. Daí ele menciona que já derrotou todos os seus companheiros, mas ela insiste que é o dever solene dos cavaleiros proteger seu lorde a todo custo. E ela está convencida de que enquanto ela permanecer segura, seu povo prosperará, que sentimento Jinho descarta como egoísta. Então, indiferente aos seus apelos, ele se vira para ir embora, mas quando ele olha para trás, ela ataca ele novamente, mas antes que seu ataque possa acertar, Fang intervém para protegê-lo. E confuso, ele exige saber o que ela pretende fazer e ela mais uma vez implora por sua vida, prometendo fazer qualquer coisa que ele pedir. Então ele ordena que ela busque a permissão de entrada e ela revela que a permissão é mantida por sua família e que se ele poupá-la ela irá dar para ele. Além disso, ela se gaba de que até sabe a localização de cada permissão nos andares superiores e se ele garantir a segurança de sua família, ela o guiará até elas. Mas Jinho percebe que não conseguiu localizar as permissões porque sua família escondeu elas de todo mundo, e ele a encara com intenção assassina, questionando se ele pode realmente confiar nela. Daí, sentindo sua fúria, ela implora sinceramente que ele pode sim, e ele relutantemente concorda com a condição de que ela consiga a permissão.
Então ela agradece a ele com gratidão e daí ele exige saber exatamente quem eles realmente são. Depois a cena muda abruptamente para uma ilha deserta onde uma formiga voadora se infiltrou na área deixando uma devastação em seu rastro enquanto mata todos que ela encontra. Mas de volta ao castelo demoníaco a garota se apresenta como Ezil, a filha mais velha da família Radiço. Mas no entanto Jinro observa que essa não é a resposta que ele estava procurando, pois ele esperava aprender mais sobre o sistema com ela assim como fez com Baruch, o líder dos Elfos do Gelo. Então ele a pressiona perguntando se ela é atormentada por vozes ordenando que ela mate humanos, mas Ezil nega isso admitindo em vez disso que ela ouve uma voz diferente para proteger o espaço. E intrigado Jinro pergunta quando esse comando começou, daí ela confessa que tudo começou no momento em que ela chegou aqui, e quando Jinro a pressiona sobre onde ela estava antes ela responde que ela estava no reino demoníaco e que todos só acabaram aqui quando recuperaram seus sentidos. E intrigado ele pergunta em voz alta o que eles estavam fazendo no reino demoníaco, daí de repente algo estranho acontece pois ela começa a falar com uma voz robótica estranha enquanto ela explica que eles estavam se preparando para a guerra. E quando ele pergunta contra quem eles estão se preparando para lutar ela revela que é contra um inimigo tão poderoso que os demônios tiveram que se unir para ter uma chance. E eles estavam prestes a lutar contra esse inimigo poderoso, mas assim que ela começa a elaborar mais, uma mensagem de erro de repente sai de sua boca anunciando que os detalhes são privados e que a conversa agora está bloqueada. Por isso antes que ele possa pressionar por mais ela desmaia e Jinro rapidamente a pega percebendo que ele não pode mais pedir nenhuma informação adicional. Depois a cena muda para uma reunião na Associação de Caçadores, onde os oficiais revisam fotos das recentes formigas e ataque nas ilhas próximas japonesas e relatórios de Jin de que o ataque causou um total de 294 baixas com 108 caçadores envolvidos na batalha, e entre os caídos estavam 4 caçadores de rank E, um caçador de rank C e um caçador de rank B. Então Gun está surpreso que um único monstro pudesse causar tanto dano, e Jin acrescenta que a criatura foi finalmente abatida por um caçador de rank A que chegou ao local, daí Gun deduz que as formigas vermelhas devem possuir uma força de rank A, um fato confirmado por Jin que menciona descobertas do Departamento de Investigação após dissecar as formigas monstros. E Gun então menciona que o ataque à ilha fica a apenas 120 km da ilha Jeju, alertando que se essas formigas desenvolvessem capacidades de voar elas seriam mais fortes e poderiam facilmente alcançar a ponta sul de sua nação. Então ele imediatamente pede ajuda ao Japão e pede que os países vizinhos sejam alertados. E ele lamenta que a ameaça inevitável esteja sobre eles agora, pois ele queria atacar primeiro para evitar baixas, mas parece que agora está muito tarde. Mais determinado ele declara que a 4ª operação de ataque na ilha Jeju se iniciou, mas de volta ao castelo demoníaco Ezil pede desculpas a Jinro por desmaiar repentinamente. Daí ele gentilmente pergunta se ela está bem e ela garante que está bem mesmo se perguntando se ele estava preocupado, e ele admite que estava realmente preocupado e pergunta se sua casa está próxima, então Ezil gesticula em direção a uma casa bem em frente e eles entram nela. E uma vez lá seu pai é surpreendido de volta pelo visitante inesperado, e pergunta se ela não notou as inúmeras tropas silenciosamente se aproximando em sua sombra. Daí Jinro observa com apreciação que seu pai é bastante perceptivo, mas logo as forças do pai de Ezil se fecham ao redor dele declarando que não o deixarão sair vivo. Então Ezil intervém implorando a seu pai para se retirar enquanto Jinro calmamente lembra a seu pai que ele prometeu a Ezil não machucar ninguém contanto que ele receba a permissão, e tendo ouvido que Jinro derrotou Vulcano e Metus, seu pai está convencido de que Jinro não é um oponente que eles podem derrotar, então relutantemente ele entrega a permissão ordenando que Jinro saia. Mas então com uma ousadia inesperada Jinro pergunta se ele pode pegar sua filha emprestada também, e assustado seu pai exige uma explicação, então Jinro explica que Ezil havia mencionado anteriormente que ela sabia a localização das permissões nos próximos andares. Mas seu pai então pergunta se Jinro pode garantir a segurança de sua filha e daí Jinro promete que pode, e satisfeito seu pai permite ele levar ela levando Jinro a pedir a Ezil para guiá-lo, e em outro lugar vemos cientistas ocupados dissecando a formiga voadora examinando cada detalhe com intenso cuidado. Mas de volta ao castelo Jinro continua sua descida constante pelos andares e logo ele se encontra no 89º andar, e lá ele observa que ambos Igris e Tanque subiram de nível e um deles agora tem o título de cavaleiro de elite enquanto o outro é apenas um cavaleiro, e ele diz que um deles agora rivaliza com a força de um aventureiro de rank S enquanto o outro é comparável a um aventureiro de rank A.
Enquanto isso, Ezio preparou uma série de presentes para os nobres nos andares acima, com a intenção de negociar as permissões por meio dessas ofertas, mas Jinro descarta a necessidade de tais subornos. Então Ezio o avisa que os andares acima do nível 90 são administrados por nobres de rank de elite. Um nível completamente diferente dos outros de baixo nível que ele estava lutando, por isso obter permissões por mera conversa será extremamente difícil. Então Jinro concorda, observando sem rodeios que ninguém se preocupa em falar com alguém que eles consideram fraco, e ele lembra que sua família está presa em uma competição feroz com outros nobres demoníacos e promete que ele levará sua família para se tornar a mais poderosa nesse reino. Ezio então pergunta a ele por que ele poupou sua família e Jinro responde sem rodeios que é porque ele gosta dela, deixando ela corada de envergonha, pois Jinro sabe que ele realmente se dá bem com pessoas simples como ela. Então Jinro diz a Ezio para voltar para casa agora, pois ele a lembra que ela já o avisou que as coisas ficarão difíceis daqui em diante e ele não quer arrastá-la para o perigo. Mas antes que ela vá embora, ele pede que ela revele os locais das permissões. Daí nervosamente ela pergunta se ela é inútil para ele, mas ele a tranquiliza que não é esse o caso, pois na verdade ele acredita que não seria seguro para ela ir em frente com ele, mas ainda determinado a segui-lo e testemunhar suas conquistas, ela insiste em ir junto. Então ele concorda e juntos eles sobem para o 90º andar. E lá, quando Jinro luta contra os monstros avançando, ele percebe que Ezio estava certa, pois tanto a força quanto o grande número de monstros nessa área excedem em muito aqueles nos níveis abaixo, mas no entanto ele consegue avançar com pouca dificuldade até que ele finalmente chega ao 97º andar. Mas daí a cena muda para a Guilda dos Caçadores, onde descobrimos que tanto o Sr. Choi quanto Nossa Rai receberam uma chamada para o 4º ataque na Ilha Jeju, e o Sr. Choi revela que todos os caçadores de Rank S no país foram mobilizados e Rai pergunta se isso significa que Jinro também estará envolvido. Mas ele então informa que eles estarão cooperando com o Japão dessa vez, já que as formigas voadoras também estão ameaçando aquela região. Então Rai pergunta quando o ataque começará, mas ainda não foi decidido o horário exato, embora ele acredite que começará em breve, porque os caçadores da Ultra Grande Guilda do Japão estão programados para chegar em sua nação mais tarde hoje para discutir a situação. Enquanto isso, vemos Jinro no 100º andar do castelo demoníaco, onde ele avista um dragão circulando acima. Daí a criatura pousa e montado nele não é outro senão o Lorde Demônio Baran. Então Jinro é atingido pela aura avassaladora que emana de Baran e ele se pergunta se ele tem alguma chance de derrotá-lo. Daí Ezio fica com medo ao ver o demônio monarca, e Jinro percebe que ele deve derrubar Baran de seu dragão primeiro, porque lutar contra um oponente no ar seria muito desafiador, mas então Baran balança sua espada invocando demônios para atacar Jinro. Daí Ezio entra em pânico sem saber o que fazer e Jinro rapidamente invoca seu exército, agora fortalecido pelo domínio de seu monarca, e juntos eles enfrentam os demônios invocados, eliminando eles com facilidade, o que deixa Ezio maravilhada com o poder de Jinro. Mas ainda assim ela permanece incerta se ele pode no final vencer contra o Baran, já que ele é meramente um invasor, e ela se pergunta de que lado ela deveria ficar. Mas então Baran libera uma onda de relâmpagos que desce do céu em uma área de efeito devastadora, atacando os soldados de Jinro e sugando uma grande parte de sua mana, e Ezio quase a pega na tempestade, mas Jinro rapidamente a protege e ele percebe que esse não é um relâmpago comum, mas sim um ataque de longo alcance com um efeito impressionante. E embora ele saiba que seus soldados podem ser revividos, golpes repetidos como esse irão rapidamente sugar seu MP, então determinado a agir antes que seus recursos estejam completamente esgotados, ele ativa suas habilidades de furtividade e voa para atacar Baran mirando em seu dragão. Mas no entanto Baran bloqueia seu ataque sem esforço e Jinro fica surpreso que sua furtivamente foi descoberta, e Baran então arremessa Jinro com força no chão e ataca com um sopro de relâmpago. Daí Jinro tenta desviar do ataque, mas ele é interceptado por Fang, que o salva no último segundo. Mas nesse momento Igris intervém e corta a cabeça do dragão, fazendo Baran cair no chão. Daí Jinro dá um suspiro de alívio, feliz que o Lorde Demônio foi forçado a cair no chão porque ele estava ficando cansado de olhar constantemente para o céu. Mas então a cena muda para a associação, onde uma reunião está em andamento com Goto Ryuji, o mestre da guilda Espada Empunhada, acompanhado por sua intérprete Hanekawa. Daí Gun explica que a guilda Espada Empunhada é uma das maiores do Japão, ostentando 11 caçadores de Rank S, sendo a segunda maior guilda da Ásia, e ele comenta que Goto exala uma aura inspiradora e que ele realmente faz jus à sua reputação lendária.
Mas então Hanekal agradece à associação por aceitar sua proposta de formar a equipe de ataque conjunta, e Gunny, não querendo confusão, diz a ela para não mencionar mais isso, pois afinal eles foram os primeiros que solicitaram apoio. Mas então Hanekal explica que sua pesquisa baseada em informações coletadas e a dissecação das formigas vermelhas revelou 2 pontos críticos para a missão. Primeiro, as formigas voadoras crescem rapidamente após a eclosão, mas elas têm uma vida útil de apenas 1 ano, o que significa que se a rainha for morta o resto perecerá dentro de 1 ano, e a segunda descoberta importante diz respeito ao comportamento das formigas. Pois com base em registros de 3 missões de ataque anteriores, os pesquisadores descobriram que as formigas são fortemente atraídas por um poder mágico potente. Daí Hanekal observa que essa característica será crucial para elaborar uma estratégia para a próxima missão, e Gunny concorda observando que eles analisaram os movimentos da formiga com notável meticulosidade. Hanekal então traduz tudo para Goto, explicando que sua guilda planeja enviar 10 de seus 11 caçadores de rank S, todos encarregados de atrair as formigas, enquanto os caçadores coreanos estão encarregados de eliminar a rainha formiga. Mas Jin se opõe a essa ideia, mencionando que essa estratégia pode forçar os caçadores japoneses a enfrentar milhares de formigas de frente. Mas no entanto Goto não se incomoda, já que seus caçadores agirão apenas como isca ao invés de se envolverem em combate real, e sua simulação de AI confirmou que esse é o plano ideal, e Gunny concordou com o plano. Mas de volta no castelo demoníaco, o exército de Jinro continua sua batalha feroz contra os demônios e o próprio Jinro luta implacavelmente. E ele mal encontra tempo para engolir uma poção de mana antes de perceber que seu MP está se esgotando rapidamente, e daí vemos Igris, Ferro e Fang travados em combate com Baran, que parece bloquear sem esforço todos os ataques recebidos, incluindo o próprio ataque de Jinro. E em um momento brutal Baran agarra Jinro pela cabeça, pronto para acabar com ele ainda, mas Igris intervém interceptando a espada de Baran e Jinro aproveita cortando uma das mãos de Baran enquanto Igris esfaqueia a outra. E o exército das sombras de Jinro segura o demônio, mas em retaliação Baran libera outro sopro de relâmpago que elimina uma grande parte das forças de Jinro, deixando ele assustado quando seu MP atinge níveis críticos. Depois disso Baran invoca suas lâminas e envolve Jinro em uma rápida troca de golpes, e o duelo está em alta velocidade, mas Baran gradualmente domina Jinro e ele até consegue desarmá-lo, mas enquanto Baran tenta dar um sopro de relâmpago final, Jinro segura seus braços. Mas nesse momento Baran avança novamente com seu sopro de relâmpago, mas em uma reviravolta repentina Ezio joga sua lâmina para desviar seu foco, e aproveitando a oportunidade Jinro canaliza o poder da sua mão do governador e com uma demonstração de força bruta ele arranca os braços de Baran. E não querendo desistir, Baran tenta mais uma vez liberar um sopro de relâmpago, mas Jinro vai com tudo com um soco devastador que explode a cabeça do demônio de seu corpo, derrotando ele de uma vez por todas. Então Jinro coleta a alma de Baran, completando assim sua missão de coleta de almas, e ele instrui Ezio a informar seu pai, que a família Radiço está destinada a se levantar para o topo dos rankings dessa torre de agora em diante. Comenta Prota, se você quer a próxima parte desse vídeo. Esse foi os episódios 1 a 8, da segunda temporada que ainda está saindo, e te encontro no próximo vídeo.